Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars. Skywalker. Capítulo 171. Hostilidades 1. Depois de todo o desastre com os Jedi e a República Galáctica, as coisas estavam começando a esquentar. Apenas moderadamente, porém, e não tinha nada a ver com a luta entre a República e a Confederação. Mas em vez disso, algumas pequenas batalhas estavam começando a acontecer entre o Império e os Utts. Havia algumas outras coisas que precisavam ser resolvidas primeiro, então começaríamos por aí, pois Anakin precisava contar o que estava procurando. Havia alguns sistemas estelares para os quais ele poderia começar a expandir, já que agora estava obtendo materiais extras da República e isso lhe permitiria acelerar o processo de aquisição. Ele usaria a maior parte dos sistemas iniciais de seu setor, pelo menos a parte imediata de seu setor. Então, agora que Naboo também foi integrado ao Império, conforme o acordo, a República teve que deixá-los ir. Não que os Naboo e Gungans dentro daquele sistema estelar precisassem ouvir os comandos da República. Se possível, ele também teria feito um ultimato contra a República caso não tivessem deixado Naboo ir. Ele sabia que Palpatine provavelmente estava fervendo agora. Isso meio que trouxe um sorriso ao seu rosto, o bastardo sádico que ele era, deleitando-se com a morte de Sidious. Com 2 novos pontos, ou planetas e sistemas estelares a partir dos quais ele poderia começar a se expandir, Anakin começaria a ser capaz de dominar ainda mais áreas. Esperançosamente, eles também teriam algumas coisas importantes, já que ele estava investindo Stargates em Datomir e Naboo. Uma já havia sido construída em Datomir, mas agora ele precisava fazer uma também em Naboo. Primeiro Anakin começaria em seus territórios de origem e depois explicaria quais planetas ele assumiria silenciosamente, nos sistemas circundantes de Naboo e Datomir. A primeira coisa digna de nota aqui foi o planeta Tarnoonga, um mundo oceânico com algumas montanhas que atravessaram as guerras e criaram pequenas cavernas e grutas. Realmente não valia a pena, mas pelo que Anakin conseguia entender, sempre haveria algo de valor dentro de alguma coisa. Por enquanto, ele iria transformá-lo em um mundo onde pudessem viver principalmente espécies aquáticas dentro de seu império. Não havia realmente mais nada a acrescentar, a não ser o seu potencial para aumentar o comércio com a intenção de pescar. Em segundo lugar, houve Ciro II, que veio depois de Tarnoonga. O sistema Cirrus expandiria ainda mais seus depósitos minerais e de minério, especificamente como um mundo de mineração de Sintoni 1. Depois houve Kubeai, um mundo industrial localizado no setor Arcanis da região dos territórios da orla exterior da galáxia. O planeta ficava nas hipervias chamadas Antiga Corrida Corelliana e Via Vachiana, e era mais conhecido como uma escala para contrabandistas de especiarias. Este local se tornaria apenas mais um local para fazer uso do comércio de especiarias e das atividades industriais. Seria um lugar que daria ao seu povo algo para fazer, pois as pessoas que estão entediadas podem criar problemas para si mesmas. Ele sabia muito bem sobre as consequências de não manter seu povo entretido, por todos os meios necessários. O problema voltou para Isor, mas Anakin havia previsto os problemas com este planeta, já que a República o tinha sob seu controle. Ele também pediu Isor, pois era um ponto-chave para impedir sua expansão para o exterior. Era apenas um planeta e sistema industrial simples, mas poderoso. Ao aceitá-lo, mais uma vez daria às pessoas um propósito. Piroque, um planeta comercial localizado no setor Arcanis da orla exterior, que era controlado por uma empresa de navegação Botan. Isso foi até Anakin lhes oferecer um acordo que eles não poderiam recusar, um acordo que era apenas dinheiro, riqueza, etc. Eles não queriam mais nada, pois era um negócio que atualmente procurava ter outros empreendimentos, o que permitiu que Anakin se expandisse para outra parte do setor Arcanis. Se Anakin quisesse, realmente não havia muito para a República impedi-lo de assumir o controle dos planetas que estavam sob seu controle, especialmente agora, mas isso começaria a levá-lo a enfrentar o resto da galáxia. Algo que enquanto ele sozinho não se importava, mas tinha que pensar nos seus assuntos, no seu povo. Não havia nenhuma maneira de ele colocar todos em risco porque queria controlar apenas mais um planeta e em vez disso, iria expandir-se lentamente, onde alguns poderiam dizer que ele estava fazendo isso de forma insidiosa. Então Milirian estava fora dos limites. Foi lamentável, mas não havia realmente mais nada entre o próximo sistema e depois dele. Portanto, foi uma perda aceitável, e alguns podem estar se perguntando por que ele não tentou pedir esse sistema à República. Foi porque se ele se expandisse muito perto do centro da República, eles poderiam começar a ficar paranoicos. Paranoico o suficiente para questionar as intenções de Anakin, já que ele estaria invadindo cada vez mais o território deles. Foi neste ponto que Anakin poderia se considerar o Senhor Supremo do setor Arcanis e a maior parte da galáxia reconheceria isso também. Estava completamente sob o controle do Império, já que quase todos os planetas, ou pelo menos 70% deles, estavam sob seu comando. Sob o Império. Agora vamos aos sistemas que cercam Naboo. Bem, havia realmente apenas um planeta e sistema de interesse dentro do setor em que Naboo residia. Era apenas um vasto espaço de bem vazio, espaço. Que pena para eles. No entanto, Naboo tinha algo que Anakin certamente gostaria de começar a produzir em massa. Plasma. Tudo que Naboo parecia importar para si eram alimentos processados e tecnologia. O que é algo que o Império e os planetas conectados ao Império possuem em abundância. Ou seja, eles não teriam que se preocupar com suas maiores preocupações, que eram alimentação e tecnologia. Anakin gostaria que eles se concentrassem mais no plasma e havia o Milaflover, que tinha um efeito calmante. Isso seria melhor usado para agentes, sejam eles próprios ou em sintetizadores furiosos. Também poderia ser usado em pessoas que eles iriam interrogar, pois
poderia ser usado para mexer com a mente de alguém. O resto das coisas que eles podem fazer, que eram itens culturais, vinho e grãos, eram coisas relativamente desnecessárias, mas definitivamente começariam a aumentar a sensação de luxo que aqueles dentro do Império sentiriam. Finalmente terminamos em Datomir, ou setor de Kelly, onde também não há nada de muito importante a assinalar. No entanto, Anakin assumiu o controle de Amorris, Kelly e Drakmar, mundos dos quais não havia nada de importante. Talvez alguma importância histórica, mas Anakin decidiu, por causa de quão ruins eles eram, ele daria o controle deste setor para as Irmãs da Noite. Veja, ele estava no controle de todo o Império neste momento, e estava atingindo um certo limite devido ao problema da distância física. Ele seria incapaz de continuar aumentando e aumentando continuamente o tamanho de seu próprio domínio. Então, agora que Talzin era uma rainha, ele daria alguns planetas para seu vassalo, mesmo quando eles não eram tão bons quanto os locais desenvolvidos dentro das principais terras dos Empírios. Isso não significava que as Irmãs da Noite seriam incapazes de prosperar nesse setor. Eles faziam isso nas duras condições em que viviam, então Anakin decidiu que enquanto ficava de olho no que eles estavam fazendo, seria melhor delegar. Ele não queria ter que fazer todo o trabalho. Afinal, a delegação deve estar no topo da lista de habilidades dos líderes. Ok, pessoal. Esta missão é importante. Estamos aqui para explorar a área e não entrar em contato com nenhum daqueles que seriam considerados parte deste império herético. Um enorme soldado, um sintetizador com aparência, armadura e marcas distintas do Império, estava falando com seus homens. Sim, senhor. Muitas pessoas exclamaram de volta, tomando cuidado para não causar muito barulho, pois estavam aqui como uma missão de reconhecimento para o Imperador. Para o Deus Imperador. O capitão da missão exclamou e obteve resposta. Para o Deus Imperador. Uma resposta de vários homens presentes, pois eram considerados fanáticos pelo Imperador. Ou pelo menos seria assim que seriam chamados, por causa de seu comportamento. Eles estavam em Unagem, um planeta comercial menor. Ele estava localizado dentro do sistema Unagem do setor Alnazol, uma parte da porção Slice dos territórios da orla exterior. O planeta ficava na hipervia chamada Olashin-Han, que o conectava aos mundos de TSYK e Sivris. Uma rota hiperespacial menor também conectou Unagem ao planeta Hileb. Devido à localização de Unagem perto do espaço UT, naves estelares que se preparavam para entrar ou sair daquela região frequentemente paravam no planeta. Eles estavam aqui porque Anakin já esperava o suficiente e, em vez disso, queria ter certeza e descobrir o que os Uts poderiam ter. Não apenas Anakin teve tempo suficiente de espera, mas também aqueles de seu exército, pois embora sejam mais voltados para a defesa, isso não significa que não possam ser agressivos. Embora isso possa parecer prejudicial, é provavelmente o melhor e mais fácil momento para o Império não se expandir, mas declarar guerra. Uma guerra que forçaria os Uts a assinar um contrato com o Império, de que fariam o que ele diz. Alguém pode estar se perguntando o que Anakin quer que os Uts façam, e isso é bastante simples. Já que ele quer ir para a guerra com eles, eles devem ter algo valioso para ele que ele deseja, e isso é libertá-los de todos os seus escravos. Ele acha que se esperar mais, o sofrimento das pessoas que ainda não tiveram a chance de vir ao Império continuará a sofrer. É claro que ele não declararia abertamente porque está indo para a guerra com os Uts, pois isso poderia lhes dar um motivo para manter os escravos como reféns. Ele precisava fazer parecer que queria ir atrás deles por outro motivo e que estava apenas retaliando, enquanto o tratado que os forçaria a proibir a escravidão seria apenas secundário. A política é uma coisa assustadora e dar aos seus inimigos potenciais a sua fraqueza tornaria mais fácil para eles fazerem o que queriam. Também seria mais difícil para Anakin ou qualquer pessoa do Império agir porque não eram perfeitos. Claro, ele sempre poderia ir atrás de seu líder, mas como sempre, os Uts simplesmente cresceriam outra cabeça. Havia muitas de suas espécies e muitas famílias que poderiam facilmente assumir a posição de liderança dentro dos Uts. Então, Anakin precisava ter certeza de que eles estavam vivos e que seus líderes continuavam os mesmos, pelo menos por enquanto. Devemos avançar lentamente. Como os Uts não têm o controle deste planeta e ele não é considerado parte de seu espaço, faremos com que este ponto de estrangulamento seja nosso. O capitão disse a todos os homens que sua nova missão era proteger este planeta. Eles teriam que fazer isso destruindo e fazendo com que todos os ratos e pagãos saíssem. Os contrabandistas que se instalaram aqui. Os criminosos. Onde atacaremos primeiro, senhor? Um dos soldados questionou se eles precisavam ou já queriam entrar em ação. Aqui e aqui. As equipes Beta e Delta já estão nesses dois esconderijos. Nós, a equipe Alpha, vamos conseguir o lugar principal. Assim que isso for feito, iniciaremos o plano para o que precisa acontecer a seguir. Ouvi dizer que o Deus Imperador pretende entrar em guerra com os pagãos Uts? Nem todos dentro do exército são sempre informados do que estava acontecendo, pois os bons soldados cumprem as ordens. Você está correto. Agora, concentre-se na missão em questão. Não devemos falhar com o Deus Imperador. O capitão redirecionou a conversa para o que estava acontecendo, a tarefa que tinham em mãos. Voltamos a juntar-nos a esta tropa de soldados, com todo o seu poder recém-descoberto, presenteado pelo próprio Imperador que até se sacrificaria. Torturar-se e dar-lhes pedaços, por menores que sejam, para que tenham esses corpos novos e extremamente poderosos. Quando alguém disse isso dessa forma, não era de admirar que esses homens, os androides vivos que agora se tornaram esses sintetizadores modificados, fossem tão leais, dedicados e qualquer palavra que pudesse ser usada para descrever como eles eram. Sim, senhor. Entrando no bar, que também funcionava como esconderijo principal, já que havia um bunker subterrâneo inteiro escondido logo abaixo, eles eram bastante imponentes.
O barulho barulhento vindo de dentro do bar para quando as pessoas lá dentro olham para ver homens enormes e blindados dentro de armaduras elétricas. Eles eram incrivelmente altos comparados a todos eles, e foi uma sorte que suas cabeças não tocassem o teto. Afinal, estava a apenas 3 metros do chão e esses homens tinham cerca de 2,4 metros de altura. Estamos aqui pelos pagãos. O capitão disse sem perceber que ninguém aqui saberia do que ele estava falando. Pagãos? Não há pagãos aqui, um homem tentou falar, mas ao identificar que estava pegando sua arma, o capitão atirou nele. Então e lá. Qualquer resistência às nossas ordens será recebida com uso agressivo de força. O capitão queria fazer isso da forma mais pacífica possível. Mas, se houvesse algum derramamento de sangue, ele tinha ordens de que estava tudo bem também, porque a maioria das pessoas que estavam aqui ou trabalhavam com criminosos pagãos ou eram criminosos pagãos. Ei, você não pode simplesmente fazer, outro morre. Não, Frank. Alguém gritou enquanto ele procurava sua própria arma. Mark, não faça isso. Alguém gritou para o homem não fazer nada, mas já era tarde demais. Eu vou matar todos vocês. Infelizmente Mark foi morto a tiros. Silêncio e outro abatido e outro abatido. Outro morde a poeira. Após esse pequeno silêncio, todos ficam tensos, enquanto os corpulentos e imponentes soldados empíreos fazem sua ronda. Tudo aqui parece claro, senhor. Um soldado disse ao capitão do time Alpha. Bom, vamos descer, mas antes disso, o capitão se virou e viu que todos dentro do bar estavam imóveis, seja por choque ou medo ou qualquer outra coisa. Neste momento ninguém fez nenhum movimento. Morrer. No entanto, parece que todos aqui, incluindo as garçonetes e outras mulheres, faziam parte do grupo criminoso aqui. O que significa que eles deveriam morrer por sua insolência. Mate eles. O capitão contou aos seus homens, pois os tiros desses criminosos foram facilmente absorvidos por suas armaduras. A armadura atualizada para resistir a tiros de blaster, mas é claro que não é perfeita, mas é mais do que suficiente para lidar com armas de baixo calibre como esses pagãos têm. Arg, Bárbara, não, você matou minha prostituta favorita, e esse homem caiu como todos por dentro. Alguém que não participou da briga foi a mulher atrás do bar, ela apertou um botão que enviou um sinal para quem estava embaixo. Os soldados empíreos terão uma luta, ao que parece, enquanto descem. Capítulo 172, Hostilidades 2. Tendo cuidado dos pagãos dentro do bar principal, a loja da frente. Os fuzileiros navais dos sintetizadores decidiram que deveriam ir mais fundo, visto que não há nenhuma partícula de vida ou criatura viva dentro da barra. Ninguém, exceto eles sozinhos. Senhor, acredito que não sobrou ninguém vivo. Um soldado relatou isso ao seu capitão. Bom, faça uso da força que o Imperador Deus nos deu. Usando isso, você deverá ser capaz de dizer se aqueles dentro deste lugar foram expurgados ou não. O capitão respondeu enquanto olhava ao redor para a devastação. Não havia como voltar atrás agora, não como as coisas eram antes, já que este planeta ficaria sob o controle do Império. O Império não usaria isso como um lugar para seus cidadãos como todos os outros, e em vez disso, faria dele uma base para ser usada contra os Uts. Não haveria ninguém para detê-los e não haveria ninguém para construir um portal estelar aqui. Anakin não faria isso porque seria ocupado apenas por um curto período de tempo. Tempo suficiente para que ele pudesse fabricar alegações de que os Uts estavam fazendo algo errado com o Império e então, usando essas alegações, ele atacaria. Forçá-los a assinar um tratado enquanto ele é o único benfeitor. Indo mais fundo na base, o capitão e o resto do time Alpha rompem facilmente as defesas que foram ativadas por causa daquela mulher alertando os que estavam embaixo. Não precisando mais pensar muito em nada, o capitão e os homens simplesmente partem para uma matança, massacrando pessoas à esquerda, à direita, ao centro, abaixo e acima. Ninguém ficou vivo, pois queriam deixar este lugar limpo o mais rápido possível. Bem, eles não mataram absolutamente todo mundo, pois havia alguns escravos que precisavam ser libertados. Eles foram facilmente libertados porque aqueles que estavam dentro tinham a capacidade de usar Meshuderu, que desativou as bombas implantadas dentro deles. Eles foram submetidos a horrores impensáveis e imagináveis, onde os criminosos fizeram coisas que seria melhor não serem ditas. Pensar que os pagãos fariam isso, o capitão pensou consigo mesmo, já que os soldados também foram treinados no uso de habilidades baseadas na cura através da força. Eles começaram a consertar e curar o que podiam, e alguns soldados precisaram sair também. Não havia como todos eles suportarem ver isso. Não porque pensassem que os escravos estavam abaixo deles ou estivessem enojados com o que havia acontecido, mas em vez disso eram assim porque fazia seu sangue ferver. Eles não queriam que sua sede de sangue fosse ativada por causa dessas coisas, então alguns deles precisavam ir embora porque eram um perigo para si mesmos e para os outros. Certo, acho que terminamos aqui. Vamos tentar apoiar as equipes Beta e Delta se precisarem de ajuda. O capitão se comunicava com os outros soldados através de seu dispositivo de comunicação. Rogério, ok. Sim, senhor. Muitas vozes responderam com sua própria resposta de confirmação. Para o Deus Imperador, para o Deus Imperador. Eles cantavam isso por um tempo, pois seu fervor e fanatismo só aumentavam à medida que eram reafirmados em suas crenças de que Anakin estava fazendo a coisa certa. Ora, basta olhar para as pobres pessoas escravizadas que merecem liberdade, justiça e liberdade. Dentro do Império Ut, os Uts desconheciam completamente o que estava acontecendo em um dos planetas que não faziam parte de seu espaço. Houve uma guerra inteira, ou uma pequena escaramuça acontecendo do lado de fora de sua porta e eles não pareciam estar cientes da situação. Não houve pânico, nem hesitação, nem reação a tal evento. Não, em vez disso, eles estavam muito ocupados fazendo suas próprias coisas dentro de seu próprio tempo.
seja pegando e ganhando dinheiro ou usando e abusando dos escravos que eles criaram dentro de seus territórios. Há milênios, éramos idolatrados pelas espécies mais jovens. Trouxemos uma idade de ouro para 1 milhão de mundos. Os Utes diriam ao se lembrarem de seus bons e velhos tempos. O Império Ut foi um grande império pré-república na orla exterior que surgiu para ser uma potência galáctica. O império foi fundado e governado pelos Uts utilizando meios econômicos como forma de controlar sua população. Subiu ao poder após a queda do Império Infinito que foi fundado antes da formação da República que já foi o poder dominante na galáxia. Mas o seu poder desapareceria, forçando-o a adoptar uma nova filosofia conhecida como Khajidik e a defender o controle indireto através do comércio e, à medida que se desenvolvia, do submundo do crime, o Cartel Ut, enquanto os senhores do crime continuavam a manter a sua base política como meio de um fim. O Cartel Ut, também conhecido no plural como Cartéis Ut ou alternativamente como Clã ou Clãs Ut, era uma poderosa família criminosa, ou aliança comercial de famílias Ut na galáxia, enriquecendo através do contrabando e de uma miríade de negócios ilegais em todo o mundo. Além de suas atividades criminosas, o Cartel Ut governou áreas de território conhecidas como Espaço Ut. Após a devastadora guerra civil conhecida como Cataclismos Ut, o Império Ut entrou em colapso. Os clãs Uts restabeleceram o Cartel Ut sob a liderança de Budila Ishili Kamura, que adotou uma nova filosofia conhecida como Khajidik, uma renúncia à guerra e à conquista, em vez de defender a indireta controle através do comércio. Foi certamente uma jogada inteligente, ao assumir o controle da economia, especialmente dentro das suas próprias áreas, tornaria quase impossível que outros se levantassem contra eles. Durante a Grande Guerra Galáctica, o Cartel Ut estava descontente com o Imperador Sith porque ele não os incluiu em seus planos e intrigas. No entanto, devido ao subterfúgio dos agentes da inteligência imperial, a República não teve sucesso em obter o apoio dos Uts contra o Império. O cartel permaneceu neutro na guerra, como a maioria dos outros no submundo do crime. Durante a Guerra Fria, o Cartel Ut possuía e administrava a Holonet na divisão de acesso à rede em Nar Shaddaa, que era operada pela Kadbura. Cerca de 3.600 anos antes, o novo Mogul Supremo, Toborro, liderou a invasão do planeta Maked pelo cartel, e as forças imperiais e da República começaram a chegar ao planeta com suas próprias agendas. Com seu império agora uma semi-república própria, eles poderiam ser tão abertos quanto eram e tão quietos quanto eram com as coisas que fazem. Isso incluía o comércio de escravos que estava acontecendo e frequentava os mundos da orla exterior. Agora, durante os tempos das guerras clônicas, havia alguém dentro que estava agitando as coisas por dentro. Buorka de Ut detinha um poder considerável no cartel. Durante as guerras clônicas, ele cooperou com Sel Hansitan durante os primeiros dias da guerra, depois de reunir informações sobre o Decimator, uma superarma da República que ainda estava em desenvolvimento. Ele ficou irritado com a atividade comercial da República Galáctica perto de seu território e concordou em revelar seu plano secreto aos separatistas. Ele também teria perdido a maior parte de suas forças, exceto alguns mercenários, por se voltar contra Jabba. Em vez disso, ele seria protegido pelos separatistas. Como recompensa, ele lhes daria informações sobre o Decimator, desde que alguém destruísse o espaçoporto da República. Buorka seria mais tarde morto pelas forças da República durante a Segunda Batalha de Tatooine. A República seria profundamente encorajada a fazê-lo por Jabba de Hutt, depois que ele lhes ofereceu uma recompensa de 5.000 cristais nova para matá-lo. Com todas essas informações em mãos, Anakin também poderia usar isso como vantagem, já que Buorka ainda queria que tudo isso acontecesse também. Agora que Anakin estava no controle, Buorka seria incapaz de fazer as coisas que queria. Ele teria que tentar fazer algum tipo de acordo com Anakin e ao fazer isso, Anakin seria capaz de alavancar sua posição e a ganância e raiva de Buorka para levá-lo ao espaço Ut. Buorka era um senhor do crime Ut com personalidade masculina que operava no planeta Tatooine nesta época. Na época da eclosão das guerras clônicas entre a República Galáctica e a Confederação de Sistemas Independentes, Buorka recebeu informações de Bojiega Budai, um agente no planeta Ereden Prime, sobre uma nova série de superarmas que a República estava construindo, como os Decimadores. Infelizmente para o cartel Ut Buorka, eles não puderam operar nos territórios de Anakin, os territórios do Império. Nem a República também poderia. Então, em vez de as pessoas tentarem ir atrás da República, especificamente os separatistas, para irem atrás de qualquer espaçoporto que esteja sob o controle da República, Buorka iria em direção aos separatistas para ver se eles poderiam atacar o Império. Ele obviamente falharia em suas negociações, já que os separatistas, especificamente Dooku e Anakin, tinham um acordo e algum nível de entendimento entre si. Anakin não entrava em contato com Dooku com muita frequência para contar a ele ou obter informações dele, pois isso poderia ser perigoso e em vez disso, decidiu fazê-lo apenas com pouca frequência. Seria algo bobo para ele fazer. O que interessou Anakin, no entanto, foi que se ele paralisasse a República aqui, com sua pesquisa sobre este navio de guerra conhecido como Decimadores, isso lhe proporcionaria uma vida mais fácil no futuro. Há também o fato de que ele teve que considerar o que os Uts fariam se ele assumisse o controle de um planeta tão próximo de seus territórios. O Decimator foi uma máquina de guerra desenvolvida pela República Galáctica no início das Guerras Clônicas. Equipado com escudos e um turbolaser de longo alcance que poderia atingir veículos aéreos e terrestres, o Decimator poderia atacar e derrotar naves tão grandes quanto o All-Terrain Tactical Enforcer. Eles também foram capazes de transportar a infantaria pelo campo de batalha, protegendo-a dentro dos limites do Decimator, embora o veículo em si fosse lento.
Desenvolvido em uma instalação de testes secreta localizada em Eden Prime e construído em Alaris Prime por Vogue Ace, o Decimator foi considerado um dos veículos de combate mais poderosos de sua época. No entanto, antes que a República pudesse usá-los, os Decimadores foram roubados pelo general confederado Cel Hansitan. Tan os usou para capturar o mundo produtor de energia Sarapin, causando medo nos habitantes dos mundos centrais devido aos apagões que se seguiram. Sua campanha provocou a República a enviar o mestre Jedi Shu Shenjon para caçar Tan e seus Decimadores. Shenjon finalmente teve sucesso na Batalha de Kran, e os Decimadores não viram mais nenhuma ação nas guerras clônicas, significando que tudo estava à disposição. Tudo pronto para ser engolido inteiro pelo Império, para levar e reconstruir essas máquinas de guerra especiais para uso futuro. Anakin queria estar totalmente preparado quando precisasse começar a assumir o controle do centro da galáxia e para quando os Yuzhan Vong chegassem. Há também essa pequena coisa conhecida como Cartel Ut, que impede a unificação galáctica total, mas Anakin esperaria por agora. Se tudo estivesse indo conforme o planejado, então ele deveria ser capaz de defender completamente a si mesmo e ao Império de qualquer atacante, quer sejam da República quebrada e despedaçada, dos Uts ou mesmo dos separatistas no futuro. Há também os Yuzhan Vong, mas essa ameaça estava tão distante por enquanto que ele não teria que se preocupar com isso. Pelo menos foi nisso que ele pensou, porque haveria coisas enormes agitando o fluxo temporal. Não havia como saber com certeza se tudo continuaria igual ou não. Não com a influência de Anakin e sua influência indireta ao tocar outras pessoas também. Se o que ele prevê acontecer, também é inteiramente possível que os Yuzhan Vong tentem chegar mais cedo também, de volta aos Decimadores, pois eles seriam adicionados aos exércitos de androides. As características eram: o corpo do Decimator tinha formato aproximadamente retangular, exceto por uma torre que se erguia da parte traseira do veículo ao longo de sua linha média. Bem em frente à torre, no centro do veículo, havia uma grande esfera vermelha que servia como mecanismo de disparo. Mesmo quando não estava disparando, a energia circulava pelo orbe em ondas verdes. Quando a arma fosse ativada, a energia se fundiria, fazendo com que o orbe brilhasse em um verde brilhante, antes de lançar um único feixe verde focado em direção ao seu alvo. Os Decimadores foram descritos pelos historiadores como tendo canhões turbolaser gigantes, como suas principais armas. Cada Decimator era comparável em tamanho, armadura e poder de fogo aos maiores veículos da República em serviço no início das Guerras Clônicas, como o All-Terrain Tactical Enforcer. Também foi descrito como possuidor de um tremendo poder destrutivo. Além de seu poder de fogo, os Decimadores também possuíam a capacidade de transportar até 10 soldados de infantaria e eram revestidos por grossas camadas de armadura, bem como escudos defletores de proteção. No entanto, apesar de todo o seu poder de fogo e armadura, os Decimadores estavam restritos a operar em terra e não podiam flutuar sobre a água ou lava, nem podiam atravessar diretamente penhascos ou florestas densas, apesar de possuírem elevadores repulsores para propulsão. Seu papel seria: com seus escudos poderosos, turbolaser e armadura espessa, o Decimator era adequado para o combate na linha de frente. Poderia facilmente derrotar veículos comparáveis em combate, contando com seus escudos para absorver danos. A arma do Decimator estava limitada a disparar contra apenas um alvo por vez e tinha que carregar antes de poder disparar novamente, o que significava que não era garantido dar o primeiro tiro contra veículos comparáveis. A arma única do Decimator poderia atravessar o feixe eletronicamente, embora sem a necessidade de atravessar o emissor para atingir a aeronave também, embora ainda tivesse que carregar entre as descargas. A velocidade lenta do Decimator e a baixa taxa de disparo significavam que ele estava mais bem equipado para combater outros veículos de assalto da linha de frente, em vez de grandes quantidades de adversários mais rápidos. Em particular, os adversários que poderiam fechar dentro do arco de tiro da arma principal do Decimator, como Jedi ou tropas de assalto de curto alcance, foram capazes de evitar o seu poder de fogo significativo. No entanto, a capacidade de transportar 10 infantaria adicional dentro do Decimator significava que poderia aumentar a sua defesa, mobilizando estes soldados se o veículo fosse ameaçado. Tudo está indo conforme o planejado. Anakin pensou consigo mesmo enquanto começava a receber uma mensagem que daria início a algo incrível, terrivelmente incrível. Capítulo 173. Hostilidades 3. Tudo está indo conforme o planejado. Anakin pensou consigo mesmo enquanto começava a receber uma mensagem que daria início a algo incrível, terrivelmente incrível. Então, fazer o que devo prazer? Anakin perguntou como todos os Sith poderiam fazer, mas a senhora Sith não entrou em sua sala do trono e se aproximou dele. Prazer? E quem disse que eu estava aqui para lhe dar algum prazer? Zana ergueu uma sobrancelha ao responder a Anakin. Você está tendo pensamentos sujos? Por que eu iria querer que você citasse me dando prazer? Anakin disse, já que ele e ela sabiam que ambos compartilhavam um vínculo de Dyad. Neste ponto, Anakin já havia explicado a ela as implicações do que isso significava, o que por sua vez a deixou com raiva. Quem não ficaria com raiva, já que isso era basicamente se acorrentar a ele? Do jeito do Sith, isso significaria que ela está se limitando. E é claro que Anakin pensou ou viu isso sob uma luz diferente. Suspirando, Zana decide mudar de assunto, pois sabia que não chegaria a lugar nenhum. Ela passou a saber mais sobre Anakin quanto mais tempo passava aqui, e na verdade ela estava se perguntando cada vez mais por que não foi embora. Era perfeitamente possível que sua saída tivesse algo a ver com a Dyad, mas ela não tinha certeza, ou era mesmo porque também acreditava que era a decisão correta. Bem, vim aqui porque quero falar sobre aquela coisa. Zana diz enquanto um pequeno rubor aparece em seu rosto. Aquela coisa? Anakin perguntou a ela, sem saber o que ela estava pensando. Você sabe, aquela coisa. Zana também parecia estar irritada com a incapacidade de Anakin de ler sua mente.
Não era como se ele não fosse capaz, mas ao mesmo tempo ele também não iria simplesmente entrar na mente de qualquer um, especialmente sem a permissão expressa deles. É claro que ele ainda faria isso para obter algumas isenções a essa regra. Receio não saber do que você está falando. Anakin disse de maneira indiferente. Você não pode simplesmente ler minha mente. Zana realmente parecia frustrada neste momento e parecia paranoica com a possibilidade de haver buracos nas paredes. Não era como se este lugar fosse inseguro, e na verdade era provavelmente o lugar mais seguro do mundo, já que Anakin fez questão de mantê-lo assim. Primeiro foi construído para a segurança de sua mãe, e agora era usado para abrigar suas esposas e amigos e por último, seria usado para abrigar sua família emergente. Com uma nova adição a caminho, Anakin estava se certificando de acelerar as coisas, para que pudesse ter filhos em um período de tempo relativamente seguro. O que é tão embaraçoso que você nem quer dizer em voz alta. Anakin afirmou que havia obtido permissão, mas como estava gostando do alto tormento dela, ele esperaria que ela mesma deixasse escapar. Zana está farta e apenas olhou para Anakin, fazendo uso do vínculo deles, e ao fazer isso, aumentando o afeto dela e de Anakin um pelo outro. Ao mesmo tempo, ela era teimosa o suficiente para fazer isso porque também queria que ele soubesse do que ela estava falando. Ah, você quer saber mais sobre isso? Bem, isso. Anakin estava se referindo ao próprio vínculo da Díade, já que Zana ainda parecia estar confusa, em negação ou era uma mistura de ambos. Deixe-me explicar isso em termos que sua mente bárbara possa entender. Anakin não estava tentando falar com ela, mas queria revigorar suas emoções de uma forma que provocasse uma reação. Algo era melhor do que nada, pois isso indicava que eles não tinham nada entre os dois, e Anakin queria saber o quanto ele poderia irritar o usuário do lado negro. Ela dependia muito do lado negro, e Anakin queria mostrar a ela que o caminho do Sith estava e está errado. Não para o ser tendencioso ou algo assim, mas que os Sith fizeram um monte de merda, mesmo com quaisquer benefícios que eles possam trazer para a mesa. O mesmo poderia ser dito sobre os Jedi, mas em vez de benefícios indiretos, causaram danos indiretos. Mente bárbara. Eu não sou estúpido, você é. Zana retrucou em um tom bastante calmo, já que parecia que sua raiva não era do tipo explosivo, mas sim muito mais focada. Peço desculpas. Não tive a intenção de ofendê-lo. Só queria apontar algo que você parece estar ignorando por dentro. Anakin disse como uma oferta de paz. E o que poderia ser isso? Zana inconscientemente conhecia seu problema, mas isso não significava que ela iria imediatamente abordar o assunto abertamente. Anakin tinha duas opções disponíveis neste caso, onde a primeira opção é forçá-la a resolver seus problemas. O segundo é lento, mas ele a persuadiria a admitir que está errada e que ela é a culpada ou tem alguns defeitos que se originam de seus ensinamentos Sith. Bem, não acho que devamos entrar nisso agora. Em vez disso, por que não voltamos ao que você queria saber? Anakin começou a explicar mais sobre o vínculo da Díade com ela e como ele está de fato conectado a mais pessoas do que ela. Obviamente, isso era ao mesmo tempo confuso e um pouco doloroso saber que mesmo quando ela encontrasse seu escolhido, ela teria que compartilhá-lo, entre outras coisas. Não foi o fato de ela estar conectada que a afetou, mas o fato de que era Anakin entre todas as pessoas. Alguém com quem ela nunca teria tido a chance de se conectar, porque quais são as chances dele encontrá-la no inferno? Foi tudo baseado no acaso ou na sorte, mas ela sabia que não era isso e sabia que tudo isso provavelmente foi planejado pela força. Livre-arbítrio? Ela sabia que isso não existia com algo como a força por perto, mas isso não significava que ela estava prestes a desistir e se render a esse poder. Foi também a razão pela qual ela era tão contra o que era uma Díade, mesmo quando as origens de uma Díade existiam dentro do Sith. Muito tempo atrás, quando os Sith nem seguiam a regra de dois. Há muito tempo, quando os Sith nada mais eram do que um grupo dissidente dos Jedi que se tornaram os Jedi. Eu não gosto do que isso é ou do que significa, mas vejo que você mesmo e o resto das garotas com quem você está conectado não parecem se importar. Zana finalmente disse depois que Anakin explicou detalhadamente a Díade e sua situação em relação a ela e aos outros. Sério? Você acha que gostei da ideia de estar conectado com eles? Apesar das vantagens, não tenho controle sobre a conexão, eles não têm controle sobre mim ou sobre a conexão também. A força interferiu na minha vida, e isso fez o mesmo com você também. Anakin disse. Ele continuou. A razão pela qual estou bem com isso é por causa do que descobri. Sim. Compatibilidade e tudo mais. Zana disse enquanto olhava nos olhos de Anakin por uma fração de segundo a mais do que deveria. Não ajudou o fato de Anakin ser atraente para ela, mesmo sem o vínculo que ela pode ter tentado fazer com que ele fosse seu amante. E provavelmente teria sido mais do que um amante falso com aquele homem que ela usou há muito tempo. Sim, e é o fato de que posso amá-los. Que posso amá-los a todos e que eles próprios também podem aceitar a situação. Não é como se o poliamor ou a poligamia já não existissem na galáxia em geral. Anakin disse ao ver que Zana parecia ter algum constrangimento por olhar demais para ele. O que era bobagem, mas isso era problema dela, não dele. Anakin era da opinião de que embora alguém pudesse ser a causa de alguém se sentir de determinada maneira, isso não significava apenas porque ele era a causa, que ele era o culpado. Se alguém teve uma emoção que não retribuiu, não foi culpa dele, mas sim das emoções deles. Não dele. Ele pode ler mentes e sentir emoções, mas não o faz com tanta frequência. Pelo menos não quando se trata de estranhos e de sua família. Nesse ponto, ele estaria apenas violando seus respectivos limites, sejam eles quais forem. Você parece estúpido e ao mesmo tempo uma espécie de romântico incurável. Nem todo mundo vai ver as coisas do seu jeito, especialmente aqueles que não gostam de relacionamentos como o que você tem. Zana disse a Anakin. Você quer dizer alguém como você? Anakin lançou-lhe um olhar aguçado, o que indicava que ela estava se projetando. Não. Zana balançou a cabeça, mas internamente ela sabia que era um sim. Não posso desistir de nenhuma das garotas por você. Eu não me sacrificaria por mais ninguém também.
assim como aqueles que amo não deveriam se sacrificar por mim. Não vou desistir de nenhuma delas por uma ou outra, porque não é assim que eu trabalho. Anakin afirmou. Às vezes as coisas são mais, e às vezes são simples e básicas. Eu só as quero, pois amo todas elas dessa maneira, mas porque sou um hipócrita também não quero compartilhá-las com mais ninguém e manter, para mim mesmo. Anakin continuou. Então você mesmo admite, hein? Zana disse enquanto olhava para baixo, pensando no que ele acabará de dizer. Não há necessidade de se aprofundar em como isso funciona, ou porque eles não ficaram com ciúmes demais um do outro. Existem alguns motivos e provavelmente um dos melhores motivos que posso lhe dar, comigo parecendo narcisista aqui, é que sou capaz de amá-los todos igualmente. Anakin parou porque queria que Zana ouvisse o que ele estava dizendo corretamente. Olhe para ele quando estou falando com você. Quero que você saiba, porque se alguém não consegue retratar meus sentimentos através de minhas ações, então você deve ouvi-los através de minhas palavras. Anakin afirmou e Zana saiu de seus próprios pensamentos. Ok, estou ouvindo. Zana respondeu enquanto agora estava olhando para qualquer outro lugar menos para Anakin, já que ela certamente não queria olhar nos olhos dele, ou ver sua forma. Em vez disso, ela apenas se concentrou na testa dele, pois isso tornava as coisas mais fáceis. Bem, não da mesma forma que isso indicaria que alcancei o mesmo nível em um relacionamento romântico com todos eles. Não fiz, pois isso é, não impossível, mas por causa de quem comecei a amar primeiro, e quando eu tinha entrado em um relacionamento com qualquer um deles. Foi quando meus sentimentos e os deles puderam começar a decolar. Anakin continuou. Então o que você está dizendo é que para você e eu termos um relacionamento e começarmos a ter emoções ou sentimentos adequados um pelo outro, teríamos que começar alguma coisa. Zana disse, se ela realmente entendia a essência de tudo. Sim, Anakin respondeu. Tecnicamente poderíamos sempre tentar namorar primeiro, porque eventualmente você e eu sabemos que estaremos juntos no final. Você parece tão seguro de si. Zana parou. Estou, porque ainda não encontrei uma maneira de quebrar um vínculo de díade. Não posso manipulá-lo, destruí-lo ou criá-lo. Anakin afirmou simplesmente. Você diz isso agora, mas no futuro tenho certeza de que se você tivesse uma maneira de criar mais, você o faria. Zana disse agora que ela estava muito mais relaxada na conversa. E como você sabe disso? O que faz você ter tanta certeza de que eu iria até qualquer pessoa, qualquer garota, e a tornaria minha do nada? Eu simplesmente tenho essa vibração de que você tentaria fazer algo assim. Zana respondeu. Seu sentimento está errado aqui. Eu não criaria uma díade entre mim e outra pessoa simplesmente porque os queria. Não, eu criaria uma díade entre mim e outra pessoa porque ambos os quero, os amo de alguma forma e tenho sua permissão expressa para fazê-lo. Anakin disse antes de continuar. Existem condições que também não são vistas. Anakin finalizou. Sim, tenho certeza. Zana não parecia acreditar que Anakin agiria de uma maneira remotamente semelhante ao que acabará de dizer. Você me considera algum tipo de prostituto? Anakin afirmou que Zana não respondeu, mas em vez disso teve um pequeno rubor adornando suas bochechas, porque ela havia sido agredida pelos sentimentos físicos e mentais através do vínculo algumas vezes. Sempre que Anakin se envolve com uma de suas amantes, ele se concentra principalmente em evitar que esses sentimentos cheguem à Sokka, que agora está conectada por meio do vínculo. Assim, todos os outros que estão ligados a ele através do vínculo teriam que sofrer, com o prazer que ele sente e que seu amante atual também sente. Bem, acho que isso explica o que você pensa de mim. Anakin suspirou, pois o silêncio poderia funcionar como uma resposta. Não é que uma ação possa explicar as coisas, mas a inação também o faz. Isso também se aplica às palavras, onde dizer algo pode preencher o silêncio, mas isso não significa que realmente signifique alguma coisa. Em vez disso, às vezes o silêncio pode falar mais e transmitir sentimentos que seriam muito mais proeminentes se alguém tivesse tentado falar. Espero que você entenda que não posso exatamente bloquear a conexão, certo? Anakin disse em um tom que indicava que ele realmente não gostava que ela pensasse nele daquele jeito. Não porque não fosse verdade, mas porque isso não significaria que os outros também poderiam não gostar? Acho que terei que perguntar a ele sobre isso mais tarde esta noite. Ele pensou consigo mesmo enquanto esperava que Zana lhe respondesse. Zana apenas olhou para ele, pois embora fosse prazeroso, isso não significava que ela queria experimentar tal prazer 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não porque ela não quisesse, mas porque uma garota conseguia dormir em algum momento, certo? Ela não é como Anakin, que de alguma forma tem a resistência absoluta de um deus, ou de alguma entidade divina. Você sabe. As meninas também precisam dormir. Eu apreciaria se você não fizesse isso o tempo todo, todo dia, noite. Zana respondeu a Anakin. Não sei sobre isso. Parece. Anakin conseguia se controlar, mas isso não significava que não fosse extremamente difícil, e ele estava grato por ter várias mulheres ao mesmo tempo. Se ele não tivesse muitas amantes, ele não acha que seria capaz de estar satisfeito fisicamente, não com sua energia. Suspirando, Zana então diz. Isso era tudo que eu queria te perguntar, e eu acho. Você adivinha? Anakin perguntou, vendo que ela parou. Eu acho que eu poderia tentar fazer esse namoro que algumas das garotas da academia parecem gostar ou gostar. Eu não me importaria de ter uma mulher bonita em um encontro. Anakin respondeu enquanto sorria para ela, o que conseguiu encantá-la um pouco. Se certo, eu tenho que ir agora. Ela saiu correndo, sentindo-se envergonhada, deixando Anakin. Capítulo 174. Hostilidades 4.
No planeta Unagem, um planeta que o Império ocupa atualmente, algo interessante estava acontecendo. Os Uts estavam recebendo relatos de pessoas de que o Império estava batendo à sua porta. Algo que os frustrou e assustou, porque embora fossem fortes e dominassem sua seção do espaço, isso não significava que não conhecessem o poder do Império. Eles estavam muito conscientes da capacidade do Império de se defender de sua insistência quando procuravam algumas respostas. Então, obviamente, eles foram cautelosos ao tentar abordar a situação, pois foram forçados a investigar o planeta que o Império havia assumido. As pessoas, ou melhor, os criminosos com os quais os Uts passaram a se associar, estavam apresentando algumas reclamações. O Império estava indo longe demais aos olhos dos criminosos e de seus outros apoiadores, porque eles estavam prendendo qualquer um que fosse em direção ao sistema Unagem. O Império estava fazendo isso com o único propósito de garantir que ninguém, nenhum criminoso, passaria por eles. É claro que externamente pareceria que o Império estava operando dentro dos limites do que eles estão politicamente autorizados a fazer, mas Anakin estava colocando os fuzileiros navais sintéticos em Unagem e seus navios cortando o comércio naquela direção. Isso não afetaria muito os Uts, mas o Império estava desconfortavelmente perto deles agora, e não só isso, havia inimizade entre ambas as facções. Anakin fez questão de criar um espetáculo anos atrás, porque sabia que mais cedo ou mais tarde precisaria começar a tentar inventar motivos para ir atrás dos Uts. Simplesmente não havia como ele começar a brincar com a vida de pessoas que ele não conhecia, onde provavelmente eram inocentes. É claro que nem todas as pessoas comuns ou escravos atolados pelos tirânicos Uts eram exatamente inocentes, mas será que Anakin realmente deixaria os Uts irem? Só porque eles poderiam manter como reféns algumas pessoas inocentes? Ele diria não. Ele provavelmente iria atrás dos Uts de qualquer maneira, para torná-los um exemplo de por que você não deveria permitir a escravidão dentro deles. Ele está farto de esperar, então colocou esse plano em ação para garantir que os Uts respondessem. Seja tentando retomar e possivelmente expandir seu próprio espaço, ou eles fariam isso porque queriam se vingar. Também poderia ser uma combinação de ambos, mas Anakin não se importou com isso. Em vez disso, o que lhe importava era se eles tentariam ou não agir. Ele sabia que eles eram propensos a usar mercenários quando se tratava da maioria de seus negócios. Por causa de sua riqueza, isso teria funcionado para eles. No entanto, o Império pagaria aos mercenários envolvidos, e ele mesmo faria do bolso de Anakin. Ele pode matar qualquer um que tente ficar do lado dos Uts, porque eles eram elementos instáveis que precisavam ser controlados. Os Uts estavam de fato fazendo movimentos que os colocariam diretamente na mira de Anakin. Os Uts, a partir dos relatórios e do reconhecimento de suas atividades, diziam que estavam contratando mercenários para tentar se envolver. Anakin permitiu isso especificamente porque queria criar cada vez mais motivos para retaliar. Ambos devem fazer com que o motivo principal seja algo totalmente separado do motivo real pelo qual ele os atacaria e, ao mesmo tempo, certificar-se de que esteja completamente oculto. A libertação era algo que ele queria alcançar, mas queria que todos parecessem uma reflexão tardia. Ele teria até que garantir que aqueles dentro de seu império fossem enganados e acreditassem que ele não entrou em guerra com os Uts por causa de escravos, mas sim por outros motivos, talvez mesquinhos. Tudo isso foi feito em nome do bem maior. Os Uts estavam se aproximando rapidamente agora, com seus mercenários a reboque, e Anakin precisava de mais evidências de seus erros. Assim que ele libertar todos e obrigar os Uts a proibir a escravidão, ele estará pronto para voltar sua atenção para a República e os separatistas. O que os Khajidiks dos Uts estavam pensando? Se alguém não sabe o que são os Khajidiks, aqui está uma explicação simples. Khajidik era o nome da filosofia Ut que norteava a maior parte da vida diária e política de Ut. Foi desenvolvido pelo Ut-Budila Estili Kamura depois que os Uts se mudaram para Nau-Uta após os cataclismos de Ut. Disse que a palavra Utese para Khajidik significa literalmente alguém precisa dele. Por que não nós? Algo que eles aprenderiam a se arrepender, já que Anakin também adotaria essa mentalidade ao levar em consideração os Uts. Eles já começaram a voltar sua atenção para o planeta Anakin, ou sobre o qual o Império tem controle, e eles estavam ficando gananciosos. Uma das razões pelas quais os Uts nunca expandiram realmente a quantidade de controle de espaço que possuem é a falta de motivos. Especificamente, eles engordaram nas costas de seus ancestrais e Jabba, aquele que seguiu em frente e formou seu próprio império, foi morto. Alguém que possa ser considerado ambicioso e que siga a ideia de alguém precisa disso. Por que não nós? Khajidik também era um termo vago dos Ut para seus clãs, suas empresas comerciais e sindicatos criminosos, e para o superclã arquetípico que eles acreditavam estar destinado a eventualmente governar a galáxia. Clãs separados normalmente executavam seus próprios Khajidiks em competição com os de outros clãs. Os Khajidiks eram governados pelo Grande Conselho Ut, que supervisionava suas operações, e cada Khajidik tinha um líder nomeado, chamado Khajedi ou Lorda. Usando essa mentalidade quebrada a seu favor, Anakin garantiu que eles se tornassem gananciosos. Ele sabe muito bem sobre sua própria possessividade e ganância, o que pode ter resultado nele, acidentalmente, conseguindo várias esposas e amantes para si. Porém, ele tem alguma temperança e controle sobre esse desejo, simplesmente porque seria impossível ter tudo. Não importa o quão mais poderoso ele fique, isso o atrasaria de certa forma.
Ao contrário do sindicato do crime habitual que operava em segredo, os clãs Ut operavam abertamente, reivindicando liderança sobre dezenas de mundos. Os Khajiits empregavam pessoas de todas as espécies como vassalos, como os Nikto e os Gamorreanos. Embora já estivessem em constante conflito entre si, como durante os cataclismos Ut, os clãs Ut foram mantidos em ordem pelo Grande Conselho Ut, o órgão governante de toda a espécie Ut, do espaço Ut e dos clãs Ut. No entanto, algumas rivalidades não puderam ser contidas, como foi o caso dos proeminentes Bezadis e Diziligics, que eram inimigos ferrenhos, e dos clãs Nenherió e Faatra, ambos com membros que eram grandes rivais. Os Uts eram famosos por sua crueldade e sucesso no submundo. Muitos Uts saqueavam navios em busca de sua carga. Como mestres do submundo do crime, eles roubariam, trapaceariam e matariam sem arrependimento. Frequentemente contratavam contrabandistas para transportar especiarias ilegais. Eles costumavam ter algum tipo de fortaleza, muitas vezes em planetas remotos, como o Palácio de Jabba em Tatooine, que na verdade não existia mais. Foi destruído porque Anakin não gostou. É claro que há outras razões também, uma vez que também se tornou um lugar de energias latentes do lado negro. Ele gostou da harmonia que criou e estava começando a criar em Tatooine na época, então deve ter destruído. As fortalezas Ut normalmente seriam guardadas por mercenários selecionados ou caçadores de recompensas. Gamorreanos e Veequai eram espécies comuns para cumprir este dever. Liderar uma organização de bandidos e escória significava competição. Os Uts que se envolveram em atividades criminosas foram frequentemente mortos ou escravizados. Apenas os Uts mais astutos e inteligentes como Jabba permaneceram no topo da cadeia alimentar. Alguns Uts como Jabba tiveram tanta influência que chegaram a controlar planetas inteiros. No entanto, houve alguns Uts que não seguiram o estilo de vida de um senhor do crime e se apegaram às atividades criminosas de seus Khajiits, como Juvar do clã Ilip, que se tornou um engenheiro androide. Os chefões de Ut muitas vezes tinham câmaras de tortura para lidar com falhas e convidados indesejados. Outros Uts tinham animais de estimação que observavam com alegria enquanto a vítima era devorada. Houve vários Khajiits que produziram alguns Uts de muito sucesso, como Gorga Diziligic Arpo, Giliac Deziligic Tiron e Jabba Deziligic Tiuri, todos do clã Deziligic que provaram ser senhores do crime de muito sucesso. Além disso, o clã Bezadi também produziu alguns senhores do crime de sucesso, como Gardula, o Velho, Aruk Bezadi Aora e Durga Bezadi Tai. O próprio clã Angeliac produziu alguns senhores do crime de sucesso, como Mika Angeliac Shiera, um senhor do crime sensível à força, e Kajedi Vedo Angeliac Atirui. Além disso, o clã Ilip produziu o famoso cientista Dr. Juvard Ilip Ogurob. Nomear e listar cada um desses Uts leva Anakin a querer e destruir ainda mais seu cartel. Havia alguns que eram absolutamente nojentos, se não todos, e isso meio que fez o sangue de Anakin ferver. Um problema que ele sabia que fazia parte do seu ser, porque ele é a combinação dos seus dois eus. O Anakin original e ele de sua vida passada. Na guerra que estava por vir, Anakin se concentraria e capturaria os líderes, os Khajiits, devido à sua importância para a estabilidade do cartel Ut. Seria apropriado que ele fosse atrás deles, mesmo quando muitos Khajiit, ou pelo menos alguns deles, tivessem sido mortos por Anakin enquanto toda aquela rebelião acontecia anos atrás. Ele não apenas se concentraria em tomar os líderes, os Khajiits, mas também em levar os herdeiros para esses clãs, quer sejam os filhos dos Uts, ou os Khajiits e aqueles que seriam os próximos na fila. Então isso significaria familiares próximos e até mesmo suas esposas, se ele realmente quisesse ir tão longe. Ele precisava ter o máximo de influência possível e precisava garantir o máximo que pudesse para desestabilizar tudo de maneira adequada. Ele também faria isso para garantir que os Uts não gostassem dele e até o odiassem. Não havia como ele abrir mão de tal chance. Os Uts enviaram alguns de seus mercenários, mas o Império dentro do sistema Unagem já os havia capturado, subornado ou matado. Isto levou o cartel Ut a necessitar de tomar ainda mais medidas que incluíam mão de obra a que não estavam habituados. Eles não eram uma espécie com a melhor resistência disponível e seria extremamente difícil para os Uts se moverem. Foi embutido em sua biologia, tornando-os extremamente poderosos e com uma ótima defesa, mas isso seria devido ao impacto da velocidade. Claro, sempre há valores discrepantes dentro do grupo, mas em geral eles eram uma espécie de alvos fáceis. Anakin também estaria se aproveitando disso, mas faria isso depois de encontrar um motivo para entrar em guerra com eles. Novamente, ele poderia simplesmente declarar um casus belli que libertaria todos, mas isso seria muito perigoso. Se algum dos escravos internos pensasse em revidar, isso só levaria a um resultado desvantajoso para eles. Não para Anakin, pois isso lhe proporcionaria muitas distrações, mas ele estava realmente disposto a renunciar a todas as vidas dessas pessoas? Não, isso seria simplesmente bobo. O próximo na lista do que os Uts fariam e o que fizeram era comprar o máximo de androides que pudessem, mesmo que curiosamente, alguns androides que faziam parte de seu próprio projeto das indústrias Skywalker e atacar o sistema Unagem novamente. Eles não tiveram sucesso nesta tentativa e presumiram que o Império não retaliaria, especialmente por um planeta como aquele que eles haviam conquistado. Eles não eram estúpidos, entretanto, e não gastariam mais dinheiro tentando cercar o Império em Unagem. Isso foi até Anakin fabricar um plano para atraí-los para o planeta. Havia mensagens e rumores sobre algum grande jackpot sendo encontrado em Unagem, e foi por isso que o Império estava interessado em assumi-lo antes que alguém pudesse descobrir. Isso certamente chamou a atenção deles novamente, e eles simplesmente não conseguiram desistir e tentaram fazer isso novamente desta vez. Ao fazer isso, Anakin aproveitaria a oportunidade para exibir totalmente suas ações para todos.
Ele transmitiria o que eles estavam fazendo e tentando fazer enquanto seus soldados agiam recuando. Os Uts foram tolos o suficiente para atacar uma terceira vez, o que deu a Anakin todas as evidências que ele precisava e através de uma transmissão enviada para todo o seu povo e para as pessoas de toda a galáxia verem, que Anakin irá para a guerra com os Uts, por causa das ações deles contra ele. Capítulo 175, Casus Belli 1. Aproximando-se rapidamente do espaço, estava uma nave totalmente preparada e armada. Um navio em que havia algumas pessoas a bordo que estavam prontas para a guerra, ou pelo menos pareciam estar armadas até os dentes e prontas para se envolver em alguma forma de violência. General Grievous, senhor. Um homem blindado, maior que Grievous, gritou enquanto também gesticulava com uma das mãos, fazendo um gesto que parecia o de um soldado mostrando um sinal de respeito. Sim, à vontade. Grievous cumprimentou o homem de volta, enquanto ele dava a volta certificando-se de verificar e cumprimentar todos os que estavam a bordo. A batalha deles não seria exatamente agradável e teria o confronto contra os Uts, algo que a República é e tem pavor de enfrentar. Senhor, a situação em questão é que eles parecem estar quietos, um soldado relatou. Então eles ficaram quietos. Grievous examinou tudo e percebeu que precisaria começar a comandar os exércitos com um pouco mais de eficiência. Sim, senhor. Eles também criaram uma espécie de bloqueio, o que significa que seria muito difícil romper sua frota bastante grande. O soldado continuou, respondendo e dando informações da maneira mais eficiente e eficaz que pôde. Seus números? Grievous perguntou. Eles não parecem ter tanto, mas penso pelos relatórios recolhidos, que eles espalharam as suas forças pensando que atacaríamos de todos os pontos de estrangulamento. O soldado respondeu. Eu pedi seus números exatos, soldado. Me desculpe, senhor. O soldado respondeu enquanto se curvava profundamente para mostrar que aceitaria qualquer punição em um momento como este. Eu decidirei sua punição mais tarde, mas você deve encarar isso como um aprendizado. Venha preparado, totalmente preparado na próxima vez que encontrar um superior. Grievous deu alguns conselhos amigáveis. O que aconteceria se você conhecesse o imperador com sua incompetência? Sim, senhor. Vou me lembrar do Deus Imperador. O soldado estava agora no chão, mas não estava exatamente naquela posição por causa de Grievous, mas sim porque Grievous havia mencionado Anakin, o precioso Deus Imperador dos sintetizadores e da maioria dos empírios também. Cara, eu tenho a ideia do Imperador ser um ser divino, mas não há como eu descer a esse nível de devoção. Grievous pensou isso dentro de sua cabeça enquanto ambos bombeavam simultaneamente para a ação vir e ao mesmo tempo observador daqueles que estão abaixo dele. Pode-se perguntar que ele realmente não questionou o comportamento e apenas fez uma pequena nota mental sobre a ação do soldado, e isso porque ele estava insensível. Insensível ao que os sintetizadores fizeram e principalmente por causa da quantidade de tempo que passou dentro do Império e até mesmo em Datomir, ele ainda estava exposto à loucura do Império. A ordem caótica louca do Império. Se os Jedi algum dia estivessem em busca de paz, e se os Sith estivessem em busca de seu caos, então tudo seria encontrado dentro do Império. Todos esses aspectos que tiram o melhor dos dois mundos foram encontrados por dentro e Grievous adorou. Era algo que ele poderia apoiar totalmente, especialmente porque Anakin não era totalmente amante da paz e estava até começando uma guerra em grande escala. Uma guerra que o colocaria no centro do campo, liderando e comandando pessoas como havia feito anos atrás com seu antigo corpo. Mesmo antes da forma ciborgue graças a Anakin, onde ele era um ser biologicamente vivo. Claro, ele tem seu próprio corpo agora, um novo e velho corpo, recriado a partir do DNA que sobrou de seu eu anterior. Andando pelo convés do navio, não havia apenas os fuzileiros navais sintéticos que costumavam ser droides vivos a bordo, mas havia outras coisas. Outras coisas que seriam usadas especificamente como forragem canônica ou algo parecido, pois também foram atualizadas para serem as melhores possíveis. Droid, é claro. Quantos droids temos e podemos implantá-los imediatamente? Eles são do tipo piloto ou só temos droids de combate simples? Grievous estava fazendo perguntas picantes, pois embora já tivesse recebido um relatório antes de chegar, ainda havia um problema de logística. Nunca foi perfeito e pode haver erros na codificação ou no sistema. Temos acesso a droides de combate, alguns droides médicos para os soldados sintetizadores, bem como alguns droides pilotos que podem ser usados como força de ataque avançada. Outro soldado, diferente do anterior, adiantou-se para dar esta informação. Grievous não estava parado em um só lugar e estava se movendo por toda a área para ter certeza de que tudo estava pronto para funcionar. Eles estariam lançando e declarando guerra em breve, e Anakin foi tão gentil que deu aos Uts para prepararem algum nível de defesa. Embora tivessem cuidado dos mercenários e dos droides contratados, os Uts ainda tinham acesso aos seus próprios séquitos do exército. Só fazia sentido. Como se eles não tivessem seu próprio exército permanente, então como poderiam ainda estar no controle? O dinheiro é uma coisa poderosa, mas é algo perigoso para o proprietário, pois as pessoas podem ficar gananciosas e simplesmente tirá-lo de você se ficar desprotegido. Os droides médicos estão configurados? Sim, senhor. Os droides de combate estão prontos para a implantação planetária? Sim, senhor. Grievous parou enquanto olhava para a grande quantidade de naves menores que abrigavam alguns outros androides de aparência estranha que pareciam ter a capacidade de pilotar uma nave estelar para ser exato. Gesticulando em direção a todas as embarcações menores, Grievous então pergunta: os droides piloto também estão prontos para a implantação? Ele olhou nos olhos do homem que era maior e mais alto que ele, e foi bastante intimidante.
Não se passa algum tempo sob o comando de Anakin em sua personalidade de Vader e não se adota algumas de suas táticas de intimidação ou a maneira como Vader se comportaria. Sim, senhor. No final das contas, enquanto os sintetizadores eram treinados, principalmente treinados por meio de treinamento normal, nada parecido com o que o próprio criador do Sky Seed pretendia, já que era um tanto ao contrário. Pelo menos para Anakin foi ao contrário, e ele decidiu que seria melhor se ele apenas generalizasse e especializasse as coisas para facilitar os sintetizadores. Ser amado e respeitado através da hipnoterapia não era exatamente o que ele queria, mas ainda seria usado quando seus corpos passassem pelo processo de crescimento. Observando a distância dentro do hangar, Grievous supervisionou os droides pilotos e suas pequenas naves decolaram, afastando-se e formando uma pequena formação. Alguns estavam em formações estranhas que pareciam não ter propósito, enquanto outros pareciam básicos e normais, enquanto escondiam a verdadeira força do que podiam realizar. Há outras coisas em jogo também, desde os droides de batalha que estariam em exibição total e os droides médicos que também estão lá para ajudar a curar qualquer um dos fuzileiros navais sintetizados. Dentro da Sala do Trono, Anakin estava em exibição através de um holograma e alguns UTs também estavam em exibição, visto que as negociações estavam em andamento no momento. Uma guerra não aconteceria imediatamente, sem idas e vindas entre as duas partes opostas, pois aquela que não quer que a guerra aconteça tentaria fazer com que o outro lado desistisse. Isto é exatamente o que os UTs estão tentando fazer agora. Negociar com Anakin, onde lhe ofereceriam muitas coisas. Isto é, se eles estão com medo e querem não ser demolidos, mas os UTs têm uma visão diferente da sua situação. Principalmente porque sabem que têm mais dinheiro, supostamente possuem uma riqueza cada vez maior que a do Império e acreditam que poderiam subornar Anakin. Se não fosse Anakin, então eles poderiam oferecer riqueza a todos os membros dos exércitos de Anakin, sejam eles desde soldados de infantaria até aqueles em posição superior no comando. Neste caso, eles acreditam que estão no topo da galáxia, estando no topo de uma longa lista de acordo com a cadeia alimentar. É verdade que eles têm uma grande riqueza, mas Anakin seria capaz de contestá-los e mesmo assim, suas tentativas de subornar outros seriam mal sucedidas dentro do Império. O fervor e o fanatismo já haviam atingido um ponto sem volta há muito tempo e seria realmente necessário que algo drástico acontecesse para que o povo se voltasse contra Anakin. Aqueles em posições mais altas podem ser mais propensos a fazê-lo, e Anakin estava esperando que os funcionários eleitos, alguns que eram corruptos, apenas tentassem. A que devo prazer? Anakin estava conversando com aqueles que faziam parte dos cargos de gestão mais elevados, não, mais altos do cartel UT. Eles eram bastante intimidantes de se ver, visto que eram tanques grandes que podiam resistir e ser imunes a danos físicos. Isso é apenas uma parte do caminho evolutivo que eles seguiram e deu muito resultado. Prazer? Por favor, não tente nos agradar, insignificante imperador. Nós, os UTs, levamos suas ameaças muito a sério. Em vez de contar com alguém para ajudar a se comunicar com Anakin, os UTs nem se preocuparam porque acreditavam que Anakin conheceria sua língua. Não era como se não fosse informação pública que ele costumava ser um escravo, especificamente em um planeta pertencente a um deles. Anakin estaria usando uma combinação da linguagem padrão galáctica normal junto com a sua própria, para garantir que eles aproveitassem o fato de que ele está abaixo deles. Faz maravilhas que seu oponente o subestime, especialmente porque ele não estava dentro de sua personalidade Vader. Uma persona que foi aposentada porque faria o Império parecer mais fraco do que realmente era. Depois há aqueles que tentam fazer alguma coisa porque o suposto líder militar já não existe, ou pelo menos desapareceu. Quem acreditaria que Anakin era Vader, mesmo com toda aquela miséria religiosa do povo? Ou mais especificamente criado como boatos que foram integrados às lendas de Anakin. O mito já estava começando a se formar e algumas partes dele já haviam sido feitas, com Anakin se tornando o centro do mundo dos povos empíreos. Certamente era estranho, até certo ponto lisonjeiro, para Anakin saber que eles o consideravam tão bem. Imperador insignificante, hein? Anakin disse enquanto olhava para os UTs em suas formas holográficas. Por mais numerosos que fossem, Anakin sabia sem dúvida que eles seriam facilmente tratados. Você deve ter uma ideia de por que isso está acontecendo, correto? Anakin perguntou a eles para ver se eles tinham uma ideia do porquê, mas parecia que eles não viam o quadro completo. Seu plano funcionou. Do que você está falando, imperador escravo? Claro que isso é porque nós, os UTs, queríamos pegar algo que não é seu e deveria ser nosso. Suas risadas podiam ser ouvidas, já que vários acharam isso engraçado. Parece que você é um bobo da corte em vez de um líder todo-poderoso. Como você pode criar piadas quando estou bem na sua frente? Você não teme pelo bem-estar de seus súditos, aqueles sobre os quais você domina? Anakin queria ver se eles tinham algum nível de cuidado. Jester, como você se atreve? Seja o que for que você queira, é melhor cancelar seus exércitos e recuar para o lugar de onde veio, escravo. Parece que a exibição de Anakin de falar de governante para governantes não pareceu afetá-los muito. Eles se sentiram agredidos por Anakin insinuando que ousariam sentir qualquer coisa por aqueles que estavam abaixo deles. Era o mundo dos negócios para eles, e não havia necessidade de se envolver com aqueles que estavam abaixo deles. Insultar-me não fará nenhum bem, e na verdade, só pioraria a situação se todos vocês fossem capturados. Anakin poderia começar a usar a força neles e matá-los, mesmo estando tão longe, mas ele ainda precisava capturar todos eles em vez de fazer isso. O que ele poderia fazer, entretanto, é intimidá-los. Aconselho que todos tomem cuidado ao insultar alguém.
Anakin disse que do outro lado os líderes UT começaram a sentir alguma pressão. Era como se algo estivesse enrolado e também parecia que alguma força vital ou algo semelhante havia sido tirado deles. Isso era tão proeminente que um de seus companheiros, que já tinha idade bastante avançada, estava começando a definhar. Você vê isso? Este é o seu destino se você não se render a mim e seguir meus termos. Anakin afirmou, e fez questão de matar pelo menos um deles. Ao fazer isso, estabeleceria um precedente de que eles não deveriam ficar no lado ruim dele. Você um deles começou antes de Anakin começar a sufocá-lo, e começou a se certificar de que eles sabiam que era ele quem estava fazendo isso. Ele faz o mesmo gesto chocante para insinuar o que está fazendo. Pare com isso. Um chama e Anakin o solta. Isso é o que está vindo para vocês, suas esposas, seus filhos, todas as suas famílias. Anakin olha para todos eles enquanto seus olhos ganham vida dentro de sua própria projeção dele. Em vez da coloração azul que todo o seu corpo assumiria, eles puderam ver que os olhos holográficos de Anakin passaram de azuis para roxos, a mesma cor de seus olhos naturais. Nunca. Seu escravo. Você e sua mãe vão pagar pelo que fizeram. Os Uts terão sua vingança. Um dos líderes Ut disse isso, mas eles começariam imediatamente a tentar evacuar suas famílias, onde quer que estivessem. Eles não querem que seus filhos ou entes queridos sofram qualquer dano. Eles estavam incorretos ao presumir que Anakin simplesmente mataria toda a sua família, porque o que ele estaria fazendo é fingir. Ele queria fazê-los acreditar que ele iria apenas iniciar um massacre louco, mas isso seria prejudicial para aqueles que estavam abaixo deles. Embora seja verdade que o cartel Ut criou uma monstruosidade de sua própria semi-república, eles também tinham pessoas normais sob seu comando. Nem em todos os lugares do espaço Ut havia criminosos de todos os calibres. Que assim seja. A comunicação foi cortada, e esta foi a gota d'água antes que levasse a uma batalha total. Capítulo 176, Casus Belli 2. Reporte para todas as estações de batalha. Uma agitação estava acontecendo, enquanto as pessoas a bordo do navio de guerra, junto com outros navios de guerra, dentro de uma formação que permitia uma posição estável e defensiva. Reporte para todas as estações de batalha. Prepare-se para o combate. As negociações falharam. Negociações agressivas começarão assim que os Uts forem capturados. Uma voz chamada pelo interfone, permitindo que todos soubessem exatamente o que estava acontecendo. Todos estavam sendo preparados, ou estavam se preparando, pois agora estavam alertados sobre a falha na comunicação entre o Imperador e a liderança do cartel Ut. Uma enorme batalha estava prestes a começar, e o conflito que começaria e terminaria seria algo que todos na galáxia tomariam nota. Então, você está nos dizendo que começou uma guerra. Nós nos reunimos com Anakin junto com seus entes queridos, familiares e amigos em sua sala do trono. Quem fez essa pergunta no momento foi a Yayla, que parecia estar feliz e agora com Anakin tendo contado a eles o que estava acontecendo, frustrada ao mesmo tempo. Bem, se você colocar dessa forma, então eu acho. Anakin disse enquanto enfrentava o desafio que era um bando de garotas amantes da paz que mantinham ideais amantes da paz. Você adivinha? Padme perguntou, já que ela provavelmente era a que tinha a posição mais feroz quando se tratava de manter a paz e tudo mais. Bem, eu fiz isso por um bom motivo, certo? Anakin não deu desculpas, mas quis mostrar a eles que era por uma boa causa. Eu concordo com Annie. Não é novidade que foi a Sokka, a que menos sofreu lavagem cerebral pelos Jedi e com ideais mais agressivos em comparação com o resto das garotas. Claro que você concorda com ele. Barris revirou os olhos com a declaração de Ahsoka, enquanto o resto estava todos sentados, discutindo o que estava acontecendo. O próprio Anakin queria se juntar aos sintetizadores no campo de batalha, mesmo quando não era necessário. Ele gostava da ideia de liderar suas tropas. Anakin, você não pode acreditar seriamente que está a escolha certa? Você acabou de criar o caos ao fazer isso, isto é, dentro da galáxia em geral. Todos nós já sabemos como o povo do Império reagiria. Padmé disse. Eles seriam totalmente a favor. A Yayla terminou para Padmé. Depois, ao fato de que por serem todos a favor, eles não viriam as desvantagens de tal decisão. Já é ruim o suficiente que eu tenha concordado em apoiá-lo na prestação de ajuda à República Galáctica através de droides. Mas isso, Padme parecia em conflito, pois embora ela fosse uma amante da paz, isso estivesse enraizado nela através de sua cultura e religião de Naboo. Ela havia passado tempo suficiente como líder e senadora para saber que às vezes negociações agressivas eram a única opção às vezes. Quando as pessoas dizem que a violência não é a resposta, às vezes você pode não usar violência suficiente. Ou pelo menos foi assim que ela ouviu a piada de Anakin, já que ele não estava falando sério na época. Acho que esta é uma boa decisão. Surpreendentemente, foi Shaq quem também veio apoiar a declaração de Anakin. O que você quer dizer com isso? A Yayla perguntou. Você não ouviu o raciocínio de Annie? Liberdade e liberdade para aqueles que estão sob o controle dos Uts, ou qualquer outra pessoa que possa procurar abrigo dentro do espaço dos cartéis Ut. Isso não é uma coisa boa? Shaq não via muitos problemas além da potencial morte de pessoas, mas ela não era exatamente uma pessoa isenta de sangue. Nem os outros estavam nesta sala, exceto a Sokka. Ela provavelmente foi a única aqui que nunca teve sangue derramado nas mãos antes. Essa pode ser uma boa razão, mas fazer isso agora? No momento em que a galáxia já está em grande turbulência, isso poderia perturbar as coisas, especialmente com a forma como a guerra civil está acontecendo entre os separatistas e a República. Padme já tinha visto os efeitos e problemas de longo prazo da agora nova guerra Ut-Empyrean. Enquanto a galáxia estava em tumulto por causa da guerra civil entre os separatistas e a República, as pessoas, aos milhares, milhões e milhares de milhões, procuravam refúgio num lugar que estava em harmonia e paz. Esse lugar é o Império.
Sem dúvida, o povo apoiaria Anakin, mas o custo disso é um crescimento reduzido no que diz respeito à população. Seria perigoso se o seu número parasse de crescer à taxa exponencial que estava, dado que estavam a tentar construir e acompanhar o crescimento através da construção de novas casas e da abertura de mais locais para a criação de negócios. Os números cairiam se o Império entrasse em guerra, o que só significaria que todo o dinheiro gasto seria desperdiçado. Padmé era desafiadoramente uma mulher inteligente, mas sua inteligência havia aumentado com o super soro. Isso permitiu-lhe um alcance e perspectiva ainda maiores para ver o mundo através de novos olhos. Olhos que eram capazes de ver as coisas sob uma nova luz, simplesmente porque sua mente estava melhor, mais rápida e mais forte do que antes. Mesmo com essa mudança, porém, seus ideais, a essência do seu ser não mudaria por causa disso. Eu acho que Anakin está bem aqui. Barris disse, considerando que ela era a segunda mais quieta porque Fi também estava na sala. Haveria outros como oficiais e tudo mais, mas Anakin decidiu separar os dois. Embora ter uma família politicamente envolvida fosse algo inevitável, Anakin preferia separar trabalho e lazer. Simplesmente porque as emoções poderiam atrapalhar a tomada de decisões adequadas, assim como acontecia agora com Padme. Então temos 3 contra e 2 a favor? Ayla olhou para Barris, Ahsoka e Shaq enquanto a única pessoa deixada de fora era Fi. Ela não disse nada, mas permitiu que Anakin e suas amantes, excluindo Ahsoka, conversassem sobre o assunto. Bem, havia também uma outra pessoa que não estava presente porque ela não se importava se Anakin declarasse guerra a alguém ou não, e essa pessoa era Zana. Ela poderia pelo menos ter vindo e demonstrado algum apoio. Anakin pensou consigo mesmo. As meninas e Zana foram todas devidamente apresentadas, mas parecia haver algum nível de conflito entre Zana e o resto das meninas. Anakin atribuiu isso ao fato de as garotas ainda estarem apegadas aos ideais Jedi, mesmo quando não o seguiam, elas ainda se sentiam desconfortáveis por estar perto de alguém como Zana. Ela irradiava energia do lado negro. Parece que você é a última, mãe. Anakin disse enquanto Fi estava sentada lá com um sorriso no rosto. Ela não foi a desempate na votação, mas definitivamente ainda teve valor na discussão. Annie já fez isso antes. Foi para a guerra. Fi disse e todos aqui ficaram surpresos e tentando se lembrar de quando Anakin foi para a guerra. Ele fez isso por seu povo. O povo de Tatooine logo depois que ele se tornou um Jedi. Ninguém se lembra disso? Isso definitivamente os fez pensar pelo que lembravam. Não foi Anakin quem foi para a guerra, mas sim o infame e agora desaparecido Vader. Ele realmente fez isso? Eu pensei que ele só tinha tirado você de Tatooine quando isso aconteceu? Barris perguntou, enquanto se perguntava de onde veio essa ideia. Todo mundo sabe, ou pelo menos acredita que Anakin não estava em Tatooine e em vez disso, apenas tirou Fi pacificamente do planeta. Anakin sabia o que Fi estava prestes a dizer e achou que já era hora de descobrirem sobre sua personalidade agora morta. Annie é Vader. Ou pelo menos ele era Vader, isso até ser oficialmente reconhecido como imperador. Esta foi uma notícia bastante chocante, pois todos ficaram surpresos, mas a pessoa que teve a maior reação foi Ahsoka. Ninguém mais pode saber disso, mas ela sabia das possíveis coisas sombrias e muitas coisas terrivelmente grandiosas que ele poderia realizar. Ela tinha visto isso acontecer e isso apertava seu coração toda vez que ela se lembrava de Anakin daquele jeito. Máscara quebrada, olhos amarelos brilhantes e cheios de ódio, nenhum olho enquanto a outra metade de seu rosto estava obscurecida, isso não importava. Ela sabia disso, esse era Anakin por completo. Seu outro eu alternativo, mais velho, não queria acreditar nisso e também ficou com o coração partido com tal visão. Isso é verdade, Annie? Ayla perguntou a Anakin enquanto ele estava sentado lá, esperando que seus olhares caíssem sobre ele. Isso é. Anakin confirmou e eles não sabiam como reagir, visto que Vader era considerado um monstro, ou dentro das escrituras transmitidas pelo Império. Vader deveria ser alguma outra versão de Anakin que focasse no julgamento. Parece que os androides vivos que agora eram sintetizadores, junto com o resto do pessoal do Império também estavam envolvidos na ideia. Eles podem não saber explicitamente que Anakin era Vader, mas subconscientemente acreditavam que esse fato era verdade. Agora, antes que qualquer um de vocês faça mais perguntas, só quero deixar claro que não se tratou de uma votação e que certamente se destinava apenas a informar a todos vocês sobre minha decisão. Já começou, e espero que vocês nem todos estão chateados com minha decisão. Anakin disse. Todos concordaram com isso, exceto Padme e Ayla. O que quer que você diga, Skigi, mas acho que precisamos conversar mais tarde sobre você ser Vader. Ahsoka lançou-lhe um olhar que não deixaria espaço para discussão, e ele sabia que ela sabia sobre aquele outro ele. Portanto, seria melhor resolver esse problema com ela e sozinho. Ahsoka foi embora, indo para outro lugar, enquanto arrastava a estupefata Barris e Shaq simplesmente decidiu que ela iria com Fi, sua agora sogra, e a conheceria um pouco melhor. Ela não teve tempo suficiente para se familiarizar com Fi, porque estava ocupada fazendo outras coisas. Especificamente coisas adultas com Anakin para se preocupar em ser social, mas ela sabia que mais cedo ou mais tarde teria que interagir com ela. Acho que só resta nós 3. Anakin se levantou enquanto se aproximava de Ayla e Padme. Vocês 2 não estão bravos agora, estão? Eu não sei. O que você pode sentir através da Díade? Padme perguntou, tendo se acostumado cada vez mais a aplicar e usar a Díade para se comunicar com Anakin e usá-la para aumentar seu poder ainda mais do que antes. Estou feliz então. O que Anakin sentiu em Padme não foi raiva, mas sim alguma frustração, porque ela queria saber mais sobre ele em vez de raiva pela situação. Na verdade, ela foi muito mais indulgente com Anakin, mesmo quando disse abertamente que era contra a escolha dele. Já que você sabe agora, eu agradeceria se você falasse com todos nós antes de decidir fazer algo assim. Padme disse enquanto se aproximava de Anakin, o abraçava e então começava a beijá-lo na bochecha e depois em seus lábios, cheio de paixão.
Ela não pararia de amá-lo só por causa disso e duvidava que algum dia parasse de amá-lo assim. Pode parecer estranho, mas ela estava totalmente disposta a dar a vida pela dele. Parece, entretanto, que você tem que lidar com sua futura mãe. Padme pescou dando-lhe uma exibição que ele apreciou, tentando seduzi-lo, mas ele precisava prestar atenção em Ayla agora. Foi ela quem ficou mais chateada com o andamento das coisas. Então, Anakin olhou apenas para ser interrompido por Ayla, que estava olhando um pouco para ele. Havia uma mistura de emoções que ele sentia nela e ele poderia atribuir algumas aos seus hormônios selvagens, devido à gravidez. Então, Ayla disse enquanto caminhava até ele, sem medo de que sua barriguinha inchada batesse nele, ela o abraçou e deu-lhe um beijo na boca também. Estava cheio de tanta paixão quanto de Padme e mais um pouco. Sério, ela ficou com mais tesão por causa da gravidez, e parecia ser algo que Anakin apreciava e não apreciava. Ele conseguiu se divertir muito, ainda mais frequente por causa do aumento da sensibilidade sexual de Ayla, e por isso também conseguiu se sentir bem. A Díade trata dos dois lados, não de um. Após seu abraço apaixonado, Ayla o soltou e começou a falar novamente. Sabe, no início não me preocupei sobre como ter um filho agora poderia afetar as coisas, porque a guerra entre a República e os separatistas não tinha nada a ver conosco. Mas parece que isso não importa de qualquer maneira. Eu queria começar uma família durante a paz, onde não teríamos que nos preocupar com isso ou aquilo, e agora que você começou esta guerra, temo pelo pior. Ayla olhou nos olhos dele e ele olhou nos dela, sentindo suas emoções confusas mais uma vez. Você sabe que eu quero o melhor para nós. Você para mim, para o resto das meninas e o que provavelmente é mais importante é que eu quero o melhor para nossos filhos também. Anakin a pegou nos braços. Você não precisa se preocupar. Tudo ficará bem. Você diz isso agora, mas você tem um histórico ruim quando se trata de coisas que acabam bem, ponto. Ayla estava se referindo à maior parte do que ele fazia, já que geralmente não tinham pequenas explosões, mas em vez disso as coisas terminavam com algum brilho extra. Isso também era extremamente perigoso. Quando eu estive errado, literalmente quando Anakin errou em seu processo de tomada de decisão. Embora possa parecer uma má jogada, Anakin acredita que ao cuidar do cartel Ult agora, enquanto a criança ainda pode ser protegida, seria melhor se ela fosse cuidada. Embora ele possa se preocupar com Palpatine, ou Dooku, ou mesmo com as ameaças futuras, o que mais importa agora é que seu primeiro filho esteja a salvo da vingança dos Utts. Derrubá-los um pouco garantiria pelo menos que eles não tentariam nada engraçado como algum tipo de vingança. Você sabe que eu te amo, certo? Ayla disse com a voz trêmula porque estava com medo. Com medo do futuro dela, do futuro de Anakin e de seu filho. Também o resto da família, Ahsoka, Barriss, Sha'ak, Padme, todos eles e muito mais. Eu te amo. Anakin respondeu enquanto gentilmente lhe dava um beijo que não falava de paixão, mas de um tipo de sentimento que implicaria amor, tipo romântico puro. Perdoe Anakin por fazer isso, mas às vezes você tem que ser cafona quando se trata de coisas assim. Realmente não há outra maneira de contornar isso. Capítulo 177. Casus Belli 3. Espaço. A grande extensão do nada. Não estamos falando de espaço onde há extensão tridimensional ilimitada em que objetos e eventos têm posição e direção relativas. Em vez disso, estamos falando do espaço, um vácuo quase perfeito, quase vazio de matéria e com pressão extremamente baixa. No espaço, o som não é transmitido porque não há moléculas próximas o suficiente para transmitir som entre elas. Não totalmente vazios, pedaços de gás, poeira e outras matérias flutuam em torno de áreas mais vazias do universo, enquanto regiões mais populosas podem hospedar planetas, estrelas e galáxias. Certo. Deixe a guerra começar então. Grievous disse enquanto começava a direcionar todos dentro da nave em que estava. O bloqueio de Utts também estava em plena ação e ambos os lados começaram a atirar um contra o outro, tentando destruir ou prejudicar o outro lado na tentativa de fazer com que um ou outro recuasse. Se alguém fosse capaz de ouvir qualquer coisa no espaço, provavelmente ouviria sons que foram sintetizados por causa dos tiros disparados. Sons semelhantes a laser e sons elétricos. Tudo soaria estranhamente futurista e ao mesmo tempo épico. Da nave de controle Imperial, os droides pilotos dentro de suas naves menores foram implantados, rumo ao combate com os caças piloto Utts. A nave de controle Imperial estava avançando lentamente, enquanto várias outras naves que não eram tão pequenas quanto as naves droides piloto, mas grandes o suficiente para conter alguns dos sintetizadores, também foram implantadas. A missão deles era ir fundo e colocar as principais famílias do cartel Utt sob seu controle. Luzes pescando, grandes estruturas de metal flutuando no vasto nada. Uma guerra havia começado e certamente haveria algumas baixas, mas de que lado? Definitivamente seriam os Utts, que não têm acesso aos droides avançados do Império. Seus pilotos eram pessoas reais, seres vivos e inteligentes, enquanto eles também tinham acesso a algumas naves próprias que lhes permitiriam continuar seu bloqueio. Infelizmente para os Utts, eles decidiram permanecer em seu mundo principal, na Uta, e como resultado provavelmente seriam capturados. Suas famílias e filhos foram acolhidos pelos sintetizadores empíreos. Starfigers e várias outras naves estelares foram para a batalha enquanto colocavam suas vidas em risco pelos ideais de ambos os lados. Bem, os exércitos Utts estavam colocando suas vidas em risco, mas é claro que eles também tinham seus próprios caças estelares droides. Eles podem não ser tão avançados como os do Império, mas serviriam para atuar como bucha canônica, assim como o Império estava usando seus caças droides para atuar como bucha canônica também. A diferença é que o Império estava vencendo facilmente na linha de frente.
Eles estavam vencendo tão facilmente que os outros navios contendo sintetizadores já estavam passando pelo ponto de bloqueio, o que significa que eles estavam no caminho certo para capturar os líderes UT, potencialmente até mesmo a sua família, talvez até mesmo seus familiares alargados. Relatório. Grievous disse em comando, aguardando que as pessoas que faziam a logística da situação lhe dessem as informações que desejava. General. Os caças droides chegaram atrás das linhas inimigas e começaram a atacar suas naves de controle principais. Uma das pessoas da logística disse: bom, isso é bom. Grievous acenou com a cabeça, pois isso era muito fácil, algo que normalmente não agradaria a ele ou a qualquer outra pessoa. Mas Anakin tinha feito tanto para melhorar o Império que não havia como eles perderem uma luta igual. General, acho que nossos homens estão se aproximando rapidamente de seus territórios, mas precisamos acelerar nossa abordagem e contornar o bloqueio para fornecer-lhes amplo apoio. Então o que você está esperando? Vamos destruir a frota deles e começar a capturar aqueles pagãos. Grievous exclamou enquanto gesticulava para que todos na sala voltassem ao trabalho e fizessem isso com afinco. De volta ao espaço, a frota UT estava perdendo o controle sobre seu espaço, e por causa do caça estelar droide Império ser capaz de empurrá-los de volta, haveria muitos problemas na tentativa de escapar. Eles estavam em pânico e devido ao seu tamanho bastante pequeno, devido à divisão de suas frotas em diferentes pontos do espaço dos cartéis UT, eles estavam limitados aqui. Os UTs acreditavam que seriam capazes de impedir um ataque, mas erraram ao subestimar o Império e seu poder. Eles já deveriam ter descoberto que o Império era algo maior do que eles poderiam suportar, com a atual decadência subindo às suas cabeças. A arrogância e a decadência deles seriam a sua queda, assim como Anakin havia planejado. Ele não deixaria escapar facilmente, embora não possa realmente assassinar suas famílias ou filhos, porque não há como dizer se eles poderiam ser redimidos até que o sejam. Anakin estaria fazendo uso deles para promover sua própria causa, a liberdade e liberdade dos escravos e melhor qualidade de vida para aqueles dentro do espaço dos cartéis UT. Movendo-se cada vez mais perto enquanto a batalha ainda continuava, a nave de controle Imperial finalmente chegou perto o suficiente da nave de controle UT, já que suas capacidades ofensivas e defensivas foram derrubadas. O caça estelar droide Império havia se infiltrado e as naves transportadoras droides de batalha estavam sendo implantadas para iniciar a aquisição da nave de controle UT. Agora este ponto de discórdia está sob o controle do Império. Sob o controle de Anakin. General. Finalmente assumimos o controle da nave de controle pagã. Todos dentro dela ficaram sob nosso controle e foram capturados. E assim o controle ficou sob nosso controle. Um soldado relatou a Grievous. E seus androides? Grievous perguntou por que queria construir lentamente sua armada, dependendo dos recursos de seus inimigos. Anakin já havia feito isso antes, pegando os recursos da Federação do Comércio, há muito realizada. Seus androides, naves e agora ainda mais seus recursos à medida que foram dissolvidos e assimilados pelo controle dos Impérios. Grievous estava tentando fazer o mesmo aqui, mas em vez de apenas pegar as coisas deles e ir embora, ele queria virar as forças inimigas contra eles. Foi engenhoso, mas não foi exatamente algo que ele mesmo inventou. Foi Anakin quem sugeriu que ele fizesse algo assim em vez de gastar e usar muitos recursos para a guerra. Ao assumir o controle dos exércitos dos cartéis UT, sejam eles navios ou androides, eles não teriam que desperdiçar seus próprios recursos indo atrás dos UTs. Tendo assumido esse ponto de estrangulamento, o que o Império estaria fazendo seria usar a nave de controle dos UTs como frente, fingindo que de alguma forma eles haviam ultrapassado e derrotado o Império, o que lhes daria uma vantagem com a inteligência dos UTs. Ao fazer isso, eles seriam capazes de entrar no espaço UT e possivelmente cercá-los antes mesmo de saberem. A maior parte das coisas que acontecem podem ser consideradas a parte chata, já que ambos os lados enviaram suas unidades descartáveis em vez de tentarem ao máximo. Isso também seria um erro para os UTs, em combinação com a divisão dos seus exércitos nos vários pontos de estrangulamento do seu espaço. Eles simplesmente não tinham a mesma sustentabilidade que o Império, mesmo com sua economia semi-desenvolvida. Isto é o que acontece quando alguém tenta criar algo que estava fadado ao fracasso desde o início. Agora que o Império estava se aprofundando, os UTs não sabiam melhor. Houve alguns relatos de seus pontos de estrangulamento, mas isso foi até que seus relatórios começaram a chegar sobre a situação em questão, e eles ficaram um pouco preocupados. Felizmente, apenas algumas horas depois uma mensagem foi enviada novamente, após sua insistência e impaciência em esperar. Alguém teria que responder a eles quando a guerra terminasse. O que eles estavam recebendo, entretanto, era que não havia absolutamente nenhuma outra presença dentro ou fora das fronteiras espaciais do Império. Isso era preocupante e um pouco assustador porque o Império não desistiria simplesmente, não depois do que o Imperador havia feito e mostrado a eles. Era simplesmente inconcebível, e eles eram burros em pensar que o Império simplesmente recuou depois de perder uma pequena troca. Mas eles enviaram mensagens para aquele ponto de estrangulamento em particular e disseram-lhes para estarem preparados para mais invasões. É claro que eles responderam que, como a batalha havia terminado, eles estavam voltando em total contraste com suas ordens, o que era algo sem precedentes. Ninguém jamais ousou desafiar seus mestres, seus senhores, o cartel UT e os vários clãs antes. Era ridículo e ao mesmo tempo incrivelmente suspeito, mas eles teriam permissão para entrar no mundo natal e na capital dos UTs.
Isso significava duas coisas: ou o Império e o Grevous conseguiriam entrar ilesos e sem problemas, ou significaria que o Uta havia de alguma forma descoberto o que estavam fazendo. Eles não o fizeram, mas era algo para se ter cautela durante todo o caminho até lá, enquanto Grevous dirigia os exércitos em direção a Nauta. Anakin também estava recebendo relatórios sobre a situação e atacando o comandante pela retaguarda. Ele não estava na linha de frente, mas isso não era motivo para ele não se envolver, especialmente quando sua informação ou sabedoria poderia fornecer ao exército o caminho da vitória. Também ajudou o fato de o exército poder se sentir seguro ao saber que seu líder, seu Deus Imperador, estava a bordo com eles em espírito, ajudando-os por trás. Pode não ser o que eles queriam quando ele se juntou à frente, mas isso era normal, já que Anakin foi forçado a ficar para trás. Ele precisava chegar a um acordo em algum lugar com as garotas e esse compromisso era que Anakin não participasse da guerra. Eles não permitiriam que ele saísse e se juntasse a eles, então ele aceitaria o compromisso de não reclamarem dele, tomando ações massivas pelas costas, sem o conhecimento deles e ficando para trás. Principalmente para Ayla, que estava imensamente insegura quanto ao futuro por estar grávida agora, pois isso estava mexendo com seus hormônios deixando-a emocionada. Agora que Anakin poderia pelo menos ter algum controle e direção sobre o que estava acontecendo, ele sabia que usar Shatterpoint poderia ser a razão de vida ou morte. A escolha errada pode resultar no erro do plano, já que Anakin decidiu enviar apenas forças mínimas. Isso acontecia para que se por acaso alguém ou algo tentasse tirar vantagem do estado atual do Império, seria detido pelos exércitos permanentes dentro das fronteiras do Império, seja dentro do próprio setor Arcanis ou em outras áreas onde o Império estava se expandindo. Seja de Datomir Naboe e seus setores, Anakin queria ter certeza de que eles estavam protegidos. Anakin considerou que ter uma defesa forte era o melhor ataque, mas é claro que ele também exibiria seu melhor ataque sendo a melhor defesa também. Só fazia sentido que ele tentasse garantir que fosse o mais equilibrado possível, para que as pessoas não pudessem explorar as fraquezas dos Impérios, sejam elas quais forem. Os Uts agora estavam se movendo lenta e lentamente, recebendo relatórios constantemente ao mesmo tempo para se tranquilizarem e se preocuparem constantemente. Eles não tinham os melhores militares, especialmente quando se tratava de seus comandantes ou generais, pessoas que nunca haviam estado em uma guerra dessa escala antes. Então ninguém sabia o que esperar. Bem, os Uts e seus comandantes acreditavam que tudo aconteceria de forma semelhante ao que havia acontecido com a Federação do Comércio, mas em vez de serem a Federação, eles acreditavam estar do lado vencedor. Como eles estavam errados. Estamos nos aproximando deles agora, senhor. Um soldado forneceu ao contar a Grievous enquanto olhava para as janelas permitindo que todos de dentro vissem a capital do cartel Ut, Nauta. Um planeta quente e pantanoso localizado nas orlas exteriores que era o mundo natal da espécie Ut, agora transformado na capital de um vasto império criminoso que não era mais um império, mas simplesmente uma república que não era realmente uma república. Era uma fossa de corrupção, talvez até mais do que a verdadeira República Galáctica que estava agora sob o controle de Darth Sidious, também conhecido como Shou Palpatine. Este planeta foi o lar de atividades e elementos criminosos dentro da galáxia, visto que está localizado longe das autoridades galácticas. Agora que o Império foi formado, no entanto, eles estão no preciso momento da mudança há alguns anos e à medida que o Império crescia, o comércio de Uts enfraqueceu também em Nauta, devido a uma crise conhecida como Crise de Drengir. O planeta havia sido assolado por numerosos pântanos e chuvas gordurosas. Certamente não era um lugar onde Grievous gostaria de ficar, mas era o clima perfeito para a espécie conhecida como Uts. Apesar de ser a capital, a maior parte de tudo aconteceu na lua de Nar Shaddaa e por causa disso, Grievous e suas forças emprestadas se concentrariam em bloquear aquela primeira e Nauta em segundo. Simplesmente porque os líderes vieram em primeiro lugar, suas famílias, todos eles ficaram em segundo lugar, atrás dos líderes, já que Anakin poderia compensar apenas com os Khajiit Sut. Capítulo 178. Casus Belli 4. Mexa, mexa, mexa. Uma voz comandou o caos absoluto que estava ocorrendo no mundo de Nauta. O mundo estava sitiado, ou pelo menos estava supostamente sitiado, já que os Uts não operavam realmente aqui, mas operavam principalmente em sua lua, Nar Shaddaa. Lamentações e gritos estavam distantes enquanto as pessoas começavam a invadir os vários portos espaciais do planeta. O Império estava tentando aproveitar ao máximo seu ataque surpresa, o que lhes daria a capacidade de impedir que as pessoas escapassem. Ou mais especificamente para evitar que os Uts escapem de suas garras, de suas famílias e de quem mais encontrarem aqui. Sabendo que aqueles criados em famílias Khajidas são propensos a se tornarem seres cruéis, sádicos e torturantes, Anakin não os deixaria passar por terem estruturas construídas no planeta pantanoso de Nauta. Quem sabe o que estava acontecendo aqui embaixo, junto com o resto dos que ficaram abaixo e aqueles de quem eles podem ter eliminado. Um exemplo de seu potencial era Jarba, alguém que já havia sido cuidado há muito tempo, mas ainda havia algumas pessoas que estavam lidando com os efeitos posteriores do governo de Jarba. Talvez eles não estejam mais sofrendo no que diz respeito ao seu bem-estar físico, mas ainda sofrem no que diz respeito ao seu bem-estar médio. A saúde mental é tão importante para Anakin quanto a saúde física. Qual é o sentido de criar algo que permitiria ao seu povo não ser afetado por doenças, quando ainda sofreriam com a mente? Então, obviamente, dentro do Império havia empregos para vários cargos, seja um médico normal com várias especializações ou se tornando outra coisa. Havia todo tipo de coisa para lidar com coisas assim e Anakin promoveu esse conceito. Vá em frente.
Sangue deve ser derramado para que o Deus Imperador se sinta saciado. Um homem grande que parecia ter cerca de 2,5 metros de altura chamou os outros enquanto eles coletavam qualquer coisa de valor, além de procurar e libertar povos escravizados. Eles tinham acesso a Meshuderu, então obviamente conseguiram resolver o problema. Outros homens grandes, exatamente como aquele que gritou, responderam: para o Deus Imperador, para o Deus Imperador. Foi realmente uma tomada de controle aterrorizante e os habitantes de Nauta apenas se encolheriam de medo diante da visão assustadora. Os sintetizadores foram projetados com base no que Anakin seria em algum momento, e embora Anakin achasse que a altura era boa para ele, parecia que assim que ele se completasse totalmente, ele assumiria sua verdadeira forma, uma altura máxima de 1,9 metros. Ok, talvez não fosse tão imponente quanto seus sintetizadores, mas era mais que suficiente, pois parecia que algo não queria que ele fosse tão alto. Provavelmente foi trabalho da força, foi por algum outro motivo. Seja o que for, Anakin estaria começando a amar seu novo patamar, mesmo quando comparado aos seus sintetizadores, já que eles foram feitos para o combate. Ele também estava, mas sua forma era limitada e ilimitada, pois embora não parecesse ter tanto poder dentro dele em comparação com seus sintetizadores, na verdade ele tinha muito mais. Vários espaçoportos de Nauta estavam sendo devastados enquanto os fuzileiros navais sintetizados e os droides de batalha do Império e daqueles assumidos por eles dos UT eram implantados no planeta. Pessoas estavam sendo resgatadas em todos os lugares, sejam espécies humanoides ou outras criaturas que foram trazidas para cá para sofrer junto com o resto delas. Em breve, Nauta seria libertado de todos os escravos, mas houve um pequeno problema. O problema é que todos os membros da família dos líderes encontrados não eram parentes próximos, mas apenas parentes distantes. Mas isso ainda era algo bom de qualquer maneira. Droga, esses pagãos ousam se esconder de nós. O mesmo homem de 2,5 metros de altura disse que conseguiu facilmente dobrar algumas barras de metal que bloqueavam seu caminho. Sua armadura reflete os tiros dos droides inimigos enquanto seus homens se espalham e continuam a procurar nas profundezas dos pântanos de Nauta. Era muito provável que estivessem tentando se esconder no terreno, em algum lugar sobre o qual obviamente não teriam qualquer informação. Não era exatamente um lugar sobre o qual os Uts gostassem de compartilhar seus segredos, mesmo quando tinham orgulho. Alguém vê alguma coisa? Ele gritou enquanto eles caminhavam pelo pântano espesso, o que obscurecia sua percepção e dificultava seus movimentos. Bem, ele gritou novamente, pois não houve resposta, mas logo foi respondido por alguns gritos e grunhidos de dor e surpresa. Não entre em pânico, pois eles foram treinados para situações como essa, mas ainda eram capazes de sentir medo. Anakin não se livraria de suas emoções, especialmente porque eram as emoções delas que lhes permitiriam usar a força da mesma forma que ele. Em todas as suas capacidades, porque o lado escuro é metade e depende fortemente das emoções, enquanto o lado claro precisa que eles tenham alguma temperança para que possam canalizar essas emoções de uma forma positiva. Quanto melhores e mais fortes eles fossem, mais forte Anakin pareceria e estaria dentro da galáxia. Correndo, o homem grande fica surpreso com a visão diante dele, assim como o resto de seus homens. Era uma fera gigantesca que foi libertada pelos Uts como uma forma de último esforço para se livrar deles. É uma cobra-dragão. Homens, posicionem-se. É claro que essa pessoa era um líder, então ele prontamente colocou seus soldados em posição quando eles começaram a enfrentar essa fera. Na verdade, havia algo estranho nessa cobra-dragão em particular porque ela era muito maior do que o alcance médio que deveria ter. No máximo, a cobra-dragão teria apenas cerca de 2,5 a 3 vezes o tamanho dos fuzileiros navais sintetizados. Na verdade, tinha o dobro desse tamanho, com impressionantes 12 metros. Algo que era extremamente anormal e também tinha uma coloração estranha, escamas brancas e olhos vermelhos, o que significa que provavelmente tinha sido criado como algum tipo de animal de estimação. Os Uts pareciam amar seus animais de estimação. Senhor, há mais deles. Um soldado apontou que na verdade havia algum tipo de família inteira e todos pareciam famintos, prontos para engoli-los e digeri-los, lenta e dolorosamente. Droga, tudo bem. Entre em formações delta e prepare-se para conter as feras através do uso da força. O capitão gritou e todos obedeceram enquanto o capitão segurava a maior das cobras-dragão, pois era também a mais próxima de chegar aos soldados. O pântano pantanoso não ajudou em nada, mas todos conseguiram entrar facilmente em suas posições e todos começaram a usar a força para criar um campo de força ao seu redor, enquanto ao mesmo tempo ajudavam seu capitão usando telecinesia para dele tempo suficiente para entrar neste campo de força. Bom trabalho. Agora vamos lidar com essas feras. Tenho uma sensação muito boa de que estamos indo na direção correta. O capitão estava certo ao presumir que sim, porque essas criaturas só seriam libertadas nas condições estabelecidas por aqueles que as libertaram. Eles estavam se aproximando de um dos muitos esconderijos projetados para manter as famílias UT protegidas de perigos, caso fossem invadidas. Eles sempre poderiam ter vindo para se juntar à luta e isso certamente teria tornado mais difícil para os sintetizadores continuarem, mas isso os colocaria à mercê do Império. Algo que era extremamente difícil para eles, considerando que todos naquele momento, dentro do cartel UT, sabiam o que Anakin era capaz de fazer. E se o imperador deles foi capaz de matar um dos seus de tão longe, isso apenas significava que seu povo poderia ter capacidades semelhantes. Foi definitivamente uma boa tática de susto usada por Anakin. Arg,
Este não foi um grito de dor, mas de determinação e pura raiva sendo bombeadas nas veias do capitão quando ele estava começando a enlouquecer e decidiu sacar sua própria arma corpo a corpo especializada. Eu vou matar vocês, feras. Em nome do Deus Imperador. Ele carregou agora cheio de energia, tanto através de seus implantes quanto através da força, ele foi fortalecido. Forte o suficiente para realizar manobras que seriam consideradas impossíveis para o povo comum, mas aqui, um som foi ouvido e a enorme cabeça de uma cobra-dragão caiu no chão. Os outros soldados também estavam fazendo seu próprio trabalho, pois todos começaram a gerar um campo delimitado que mantinha os outros animais afastados. Porém, as coisas estavam começando a esquentar, pois também começavam a gerar uma grande quantidade de eletricidade ou raios e isso englobava totalmente a área, indo atrás de todo e qualquer inimigo dentro da área, enquanto contornava seu capitão fora do campo. Eles tinham controle suficiente para fazer algo assim e sua coordenação era perfeita porque treinaram juntos. Não só isso, mas eles estavam todos conectados uns aos outros através do compartilhamento da mesma Sky Seed que se originou de Anakin. De volta com Grievous, pois ele teve que liderar o ataque a Nar Shaddaa e seu plano de se disfarçar funcionou perfeitamente. É claro que a surpresa deles não durou muito, pois todos aparentemente já haviam entrado em posições defensivas, mas isso não importava, mesmo que pedissem reforços. Não havia como escapar agora. Não teriam tempo suficiente, especialmente agora que haviam embarcado na lua de Nar Shaddaa. Nar Shaddaa foi a maior lua de Nauta, mais comumente conhecida como a Cidade Vertical, a lua dos contrabandistas Pequena Coruscant, ou ironicamente como Pequena Sluglan, e na gíria abreviada como Narsh. Nar Shaddaa era semelhante a Coruscant em que sua superfície foi totalmente coberta pela expansão da cidade por milênios. Mas ao contrário de Coruscant, que era relativamente degradada e perigosa apenas nos níveis mais baixos e inferiores da cidade mundial, Nar Shaddaa era imunda, poluída e infestada de crimes em todos os lugares. No entanto, Nar Shaddaa continuou sendo o centro financeiro e comercial mais importante do espaço UT. Nar Shaddaa estava bloqueado por maré em Nauta, o que resultou no fato de que apenas um lado da Lua sempre estava voltado para o planeta pai, enquanto o outro lado estava voltado para o espaço vazio. Antigas torres de reabastecimento e docas de carga se estendiam do solo nativo e algumas foram construídas na alta atmosfera. Entre esses portos cresceram enormes cidades verticais. As áreas urbanas de Nar Shaddaa eram conhecidas como cidades verticais, uma vez que novas camadas de edifícios habitacionais e de entretenimento foram construídas sobre camadas mais antigas, como Coruscant e Taris, enquanto grande parte de Coruscant estava repleta de apartamentos reluzentes e passarelas bem conservadas. Toda a lua que era Nar Shaddaa era dominada por paisagens urbanas decadentes e cidades congestionadas e poluídas. A lua estava protegida por escudos planetários. Qualquer coisa ilegal em outro lugar poderia ser comprada e vendida em Nar Shaddaa, e muitos jovens contrabandistas, piratas e criminosos iniciaram suas carreiras na lua dos contrabandistas. Várias seções de Nar Shaddaa eram controladas pelos UTs e outras organizações criminosas. Apesar das atividades criminosas na lua dos contrabandistas, sabia-se que muitas das tecnologias mais avançadas da galáxia foram desenvolvidas em Nar Shaddaa. As empresas que queriam evitar regulamentações que proibiam os testes muitas vezes desenvolviam tecnologias tão perigosas e até valiosas nos níveis mais baixos da cidade lunar. Ir trabalhar. Grievous gritou ao pousar com alguns androides e sintetizadores sob seu comando e controle. Ele não queria permanecer na nave de controle durante toda a batalha e queria começar a trabalhar para se recuperar. As poucas vezes que ele lutou contra Anakin no contexto de uma luta foram poucas, mas todas as vezes ele perdeu. Diante disso, ele teve que provar seu valor em combate de alguma outra forma e a única maneira que conhecia era se envolver e começar a lutar em um cenário como este. Nunca estive em um lugar tão vivo com a força, mas tão morto para ela. O contraste é como uma lâmina. A voz de Anakin veio de um dos androides que estava com Grievous. Pode sentir isso? Anakin perguntou a Grievous enquanto assumia o controle de um androide. Bem, posso sentir alguma coisa. Isso é certo. Grievous não sabia realmente do que Anakin estava falando, mas isso não significava que seu conselho não fosse desnecessário aqui e se ele disse que havia algo errado na força quando estava aqui, então isso apenas significava que havia. Seu título de escolhido deve significar alguma coisa. Grievous começou a dar ordens, mas percebeu que não seria tão difícil tentar diferenciar os ricos dos pobres. Na verdade, foi totalmente fácil ver para onde e em que direção eles deveriam seguir. Eles não precisaram se preocupar com a fuga de algum deles e Anakin confirmou que todos aqueles que ele sentiu na reunião que teve ainda estavam na lua. Ah, o lindo fedor e a decadência de uma vida desesperada. Grievous disse enquanto olhava para as pessoas que estavam desesperadas o suficiente para ficar aqui e tentar enriquecer, apesar das condições de vida. É claro que nem todos estariam aqui por vontade própria, mas Grievous e Anakin não poderiam salvar todos agora. Era melhor dar-lhes a chave e depois ir embora, pois era melhor permitir que alguém se libertasse se tivesse oportunidade. Às vezes, seria necessário aplicar algumas abordagens enérgicas a algumas pessoas que de outra forma estariam quebradas, pois elas não tomariam a decisão sozinhas e, em vez disso, ficariam. Sim, essas pessoas não são o que eu chamaria de boas. Anakin disse enquanto olhava para todos e mesmo quando queria ajudar, provavelmente era melhor cuidar dos líderes primeiro. Meu Deus, Imperador e General. Um sintetizador marinho chegou até os dois, Anakin em forma de androide e Grievous. Descobriu uma enorme quantidade de pessoas escravizadas naquela direção enquanto os líderes estão trancados em outro prédio. Bom soldado. Vá agora e resgate os necessitados. Anakin gritou e seu sintetizado saiu do androide em direção ao sintetizador. Obrigado. Obrigado por esta oportunidade de provar meu valor. O sintetizador então se virou e saiu imediatamente.
Anakin esperava que isso acontecesse, visto que ele já estava bem adaptado à forma como seu povo via. Não valia mais a pena tentar mudar de ideia e em vez disso, às vezes ele brincava com o que acreditavam que ele era e às vezes agia fora dessa caixa. Vamos então? Grievous perguntou, esperando Anakin dar a ordem. Sim, vamos pegar algumas lesmas. Anakin afirmou e usou a força para melhorar o corpo do droide e seguir na direção que o soldado havia relatado. Ei, espere por mim. Grievous foi deixado para trás, mas ainda seria capaz de alcançá-lo. Capítulo 179. Casus Belli 5. O Star Cluster Cassino era um cassino com cúpula localizado na lua Nar Shaddaa. Após a assinatura do Tratado de Coruscant, foi o local de uma reunião de empresários do submundo que se reuniram para discutir como o novo tratado imposto à República pelo Império Sith afetaria a eles e as suas empresas. Quando foi divulgado que um participante na ATU estava compartilhando informações com a República, ele foi executado por Nok Dryen, que apresentou Lord Darth Angral, que veio com uma proposta para eles. Outro participante, o embaixador, foi detido pelo droide de guerra da República M1-4X durante sua estadia no cassino por espionagem contra a República. O embaixador foi posteriormente entregue aos agentes do CIS. Acontece que também era o lugar onde a liderança UT estava se reunindo e decidiu aceitar a mensagem de Anakin. Este lugar era bem alto e seria necessário usar algum tipo de veículo para chegar até ele. Não havia entrada inferior porque este cassino surgia do chão e não tinha suportes para ficar no ar. Ele estava flutuando, voando acima de tudo bem. Tudo que estava abaixo do seu nível ou eram lugares que não importavam ou lugares onde aqueles que estavam separados ficavam embaixo. Na eventualidade de alguém, de alguma forma, ter perdido sua riqueza e ela acabou abaixo. Eles jogaram um jogo tão perigoso, com pouquíssimos ganhos, mas muitos riscos. Grievous, junto com Anakin que assumiu o controle do androide, estavam indo em direção ao cassino quando foram informados de que os líderes das lesmas estavam lá. Os Utts não eram exatamente uma boa espécie quando se tratava de qualquer coisa que envolvesse movimento. Então é claro que Grievous e Anakin já haviam se movido em sua direção antes de partirem em alguma perseguição. Anakin não queria que o que aconteceu em Coruscant se repetisse, quando ele teve que perseguir aquela caçadora de recompensas. Apenas para vê-la morrer pelas mãos de outro caçador de recompensas, Jango Fett. Mesmo que tenha sido dito que todos os cartéis UT provavelmente estavam dentro deste arranha-céu flutuante acima de tudo, na verdade não tinha tudo que os Utts, Anakin e Grievous procuravam. Esta lua pode ser uma maravilha e para Anakin ele também pôde ver a oportunidade única de estudar este planeta e seu estranho estado dentro da força. Ele não estava aqui para isso agora. Assim como ele não estaria ajudando aqueles que estavam desesperados aqui intencionalmente ou não. Os Utts vieram primeiro, então ele precisaria se concentrar em expurgar este lugar de organizações criminosas. Na verdade, os Utts nem mesmo se originaram de Nauta e transformaram o planeta no que era depois de assumirem o controle dele. Quando os Utts deixaram seu mundo natal, Varo, eles deslocaram os Evoci, nativos de Nauta, para Nar Shaddaa há 15 mil anos e imediatamente destruíram a agricultura restante dos Evoci. Anakin podia ver e sentir muitos seres aqui, e havia muitas pessoas aqui que eram pobres e estavam morrendo. Ele também tinha visto aquelas espécies nativas anteriores ao que hoje é chamado de Nauta, e poderia dizer que elas estavam em um estado que só poderia ser considerado pior pelo desgaste. Eventualmente a lua foi anexada pelos Utts que começaram a forçar os Evoci ao trabalho escravo, mudando completamente o terreno natural original desconhecido da lua, através da construção de portos espaciais e baías de ancoragem em toda a sua superfície, com algumas estendendo-se em órbita. Embora a construção urbanizada da lua tivesse apenas começado, ela rapidamente começou a prosperar, junto com Nauta. Levaria 500 anos depois que os Utts tivessem assumido o controle de Nauta e depois anexado Nar Shaddaa antes que a lua fosse completamente urbanizada e os Evoci estivessem finalmente livres, uma vez que seu trabalho estava concluído. No entanto, a maioria morreu durante a construção e os poucos que restaram refugiaram-se na Cidade Baixa. Infelizmente, os Evoci começaram a se transformar em selvagens prejudiciais devido a várias tecnologias praticadas na cidade subterrânea da Lua. É isso mesmo, aquelas criaturas que Anakin sentiu eram abominações do que eram antes. Aqui está outra informação interessante. A República já usava este lugar há muito tempo. Por 11 mil anos, Nar Shaddaa foi conhecido como um lugar que costumava rivalizar com Coruscant quando se tratava de comércio. Rivalizou com a capital galáctica Coruscant como um importante centro de comércio interestelar e continuou a crescer. Infelizmente para os Utts e aqueles que estavam no controle na época, mas cerca de 4 mil anos antes, ou exatamente 11 mil anos desde sua colonização em Nauta e Nar Shaddaa, as rotas comerciais mudaram. Nar Shaddaa e seu planeta tornaram-se obsoletos e foram eventualmente abandonados pela República. Nar Shaddaa tornou-se um refúgio criminoso e ganhou a reputação de ser o centro de operações ilegais na galáxia, ganhando o apelido de a Lua dos Contrabandistas. Agora distante da maioria dos centros comerciais galácticos, a Lua foi autorizada a gerir os seus próprios assuntos com pouca interferência externa. Seções da cidade vertical urbanizada da Lua incluíam o setor Duros e o setor Corelliano, que continha 3 bares populares entre os caçadores de recompensas: The Burning Deck, The Slag Pit e Melton Café, bem como outra taverna de esquina chamada Orange Lady. Estamos quase lá. Anakin disse a Grievous que estava logo atrás dele, pois Anakin precisava diminuir a velocidade para que o velho pudesse acompanhá-lo. Você sabe que estou envelhecendo, certo? Grievous perguntou, querendo saber se Anakin estava fazendo isso de propósito ou não. Eu não sei do que você está falando. Sua versão robótica e sintetizada de sua voz veio do androide em resposta. Isso fez com que Grievous quase ficasse surpreso, pois não era normal para Anakin não saber de algo, especialmente quando ele deveria ser capaz de descobrir do que estava falando.
Claro que não, Grievous respondeu. Quanto mais precisamos percorrer exatamente? Você chegará ao seu destino, calculando. Anakin estava começando a ficar brincalhão e decidiu se divertir, em vez de se concentrar no desespero que este lugar escorria e na distinta estranheza dentro da força chamando para ele. Você chegará ao seu destino em 12 minutos. Anakin disse de uma forma que lembrava os dispositivos de navegação de sua vida anterior. Por que você está dizendo isso assim? Grievous ficou estranho e por algum motivo ficou irritado com a maneira como Anakin estava dizendo isso. Imperador? Ele questionou, mas Anakin ficou quieto e não respondeu, até, vire à direita nos próximos 100 metros e continue. Você chegará ao seu destino em 11 minutos. Anakin disse e continuaria a ser irritante até chegarem ao prédio para onde ambos queriam ir, dentro do cassino. Os líderes do cartel UT, também conhecidos como Khajiits, discutiam como as coisas estavam indo. Isso é ridículo. O menino escravo não ousaria. Você poderia calar a boca. Não. Várias vozes foram ouvidas, mas tudo estava sendo dito na língua dos Uts, algo que ninguém neste lugar manteve em silêncio. Eles não ousariam ir contra seus senhores. Senhores supremos que têm o poder de matá-lo se quisessem, além de terem trazido consigo pessoas que eram consideradas criminosas, ainda mais do que qualquer outra pessoa. Eles faziam parte do crime organizado aqui em Nar Shaddaa, enquanto os Uts também trouxeram alguma proteção extra. Essas organizações criminosas tinham algo a ganhar e a perder com a queda dos Uts para Anakin, especialmente porque eles nem sabiam o que Anakin solicitaria aos Uts quando eles vencessem. Esses criminosos que viviam aqui ou estavam aqui para trabalho temporário provavelmente sabiam melhor do que os Uts do que Anakin e o Império eram capazes. Perdemos toda a comunicação. Um personagem distintamente humano disse a seus senhores Ut, e embora possa ser um erro se tornar o portador de más notícias, esse cara ainda faria seu trabalho, já que ele também estava no bloco de corte. Ninguém aqui era exatamente inocente, e o Khajiit pelo menos teve presença de espírito para não trazer consigo nenhum elemento que pudesse se tornar traidor. Eles também fizeram pesquisas sobre como as coisas aconteceram, principalmente quando se tratava dos droides do Império, já que era algo que sempre aparecia. O que você disse? Um Ut Khajiit chamou o homem. C. Comunicações. Ele foi interrompido quando o mesmo Ut Khajiit que fez essa pergunta fez com que seus androides trouxessem um homem. Espere. Já era tarde demais, pois o Ut conseguiu facilmente pegar esse homem e devorá-lo inteiro, algo que não era exatamente normal, mas sempre haveria alguns personagens incomuns. Ele não tem um gosto nojento? Não sei como você aguentaria continuar comendo aquele quinto. Um dos Khajiit disse. Gosto do sabor deles. Os humanos têm gosto de porco ou boi. O Khajiit tinha um olhar que definitivamente não seria bem recebido. Os Uts decidiram não manter nenhum droide feito pelo Império, ou droide que viesse ou mesmo tivesse a menor conexão com o Império, o Imperador ou sua empresa das indústrias Skywalker. Eles foram espertos em fazer isso, e fizeram isso porque descobriram algumas coisas incidentes de quando a rebelião de escravos aconteceu. Eles não permitiriam que o que aconteceu aos seus compatriotas em Tatooine acontecesse com eles próprios, não que tenham sido eles que trouxeram esta informação. Na verdade, foram os aliados dos Uts que trouxeram esse ponto a eles e embora usem os androides das indústrias Empyrean ou Skywalker em seus exércitos, eles não os usariam para uso pessoal. Onde quer que suas criações fossem, Anakin não se importava com a finalidade que elas seriam usadas, desde que não fosse para algo contra ele. Ele permitiu que seus androides entrassem em múltiplas economias exatamente neste momento, mas também porque ele não apenas espalhou sua reputação e a reputação através de meios normais para escravos e teve seus androides de dentro ou de qualquer lugar conectado, ao comércio de escravos para libertar pessoas. Obviamente os escravizados, agora livres de seus fardos como escravos, se lembrariam disso e iriam em direção ao Império. Outros poderiam escapar por vontade própria, mas isso não significava que estivessem indefesos. Sabendo que a maioria dos escravos possuía chips implantados, Anakin enviaria vários de seus processadores de pensamento para também começar a cuidar das pessoas em situações desesperadoras. Mesmo que ele negue as afirmações de ser algum ser divino, neste ponto ele tem a capacidade de ver tudo em todos os pontos. Bem, não no mesmo nível de verdadeiro onisciente, mas por causa da maneira como sua mente funciona em combinação com seu plano bem pensado de plantar seus androides que ele poderia controlar e ver através de seus olhos, permitindo-lhe uma visão maior. De tudo, ele provavelmente era um dos mais íntimos para ser um deus de verdade neste momento, mas ele ainda argumentaria contra esse ponto. Ele já tinha as responsabilidades de ser o imperador do Império, e também havia as responsabilidades para com sua família. Como ele poderia ser o deus de seu povo também? Não era como se ele estivesse começando a acumular poder suficiente para criar seu próprio campo de energia, separado da força, mas com todas as mesmas capacidades. O que devemos fazer agora? Não sei. Este Khajiit arrotou por ter uma deliciosa refeição humana. Calha a boca. Precisamos pensar em uma maneira de escapar. Eu não quero morrer aqui. Você realmente acha que o imperador escravo nos mataria? Sim. Eles ainda estavam discutindo sobre o que estava acontecendo e o que fariam a respeito da situação. A única coisa que podemos fazer agora é ficar aqui e esperar que as tropas escravas do imperador venham bater. Seria difícil nos matar de qualquer maneira. Você não se lembra do que aconteceu com Jabba? Esta questão definitivamente fez com que todos aqueles que estavam lá dentro se acalmassem com a menção de um de seus Khajiits mais bem-sucedidos, mutilado além da crença de que ele havia se tornado uma casca do que ele era. Não fazia sentido tentar mantê-lo vivo, pois não tinham como sustentá-lo. Não havia muita medicina praticada nos Uts porque eles tinham muita dificuldade em serem feridos por qualquer coisa.
Seus corpos foram construídos de forma diferente e literalmente construídos como tanques onde seriam capazes de sobreviver a praticamente tudo. Talvez o mais notável de tudo é que Uts conseguia até regenerar partes do corpo quando ferido. Há cerca de anos, um Ut conhecido como Gargon perdeu metade da cabeça, incluindo um olho e aparentemente uma parte considerável do cérebro, quando foi devastado por uma varinha mágica, mas previa-se que ele regeneraria completamente o tecido ferido após um século. Ou então, não se sabe se a regeneração de seu cérebro teve algum efeito em sua mente ou personalidade. Acreditava-se que alguns Uts, como Quafug, possuíam múltiplos cérebros, embora não se soubesse se essa era uma característica de toda a espécie. Isso não foi útil para Jabba, já que ele estava completamente e totalmente impedido de ser capaz de se curar novamente. Bem, ele poderia curar, mas certamente não poderia recuperar partes inteiras do corpo como este Ut em particular. A camada viscosa de suor e mucos protegia de queimaduras químicas ou de calor. Os Uts eram resistentes a muitos venenos e doenças e raramente adoeciam. Também foi alegado que a espécie era indigestível, com criaturas como Sarlacc enfrentando indigestão ao engolir um Ut. Como resultado, tais criaturas expulsaram à força sua espécie em vez de comê-los, uma característica que salvou alguns Uts da morte. Seu odor corporal era conhecido por ser forte o suficiente para perturbar o estômago humano sensível. Apesar de tudo isso, eles não eram tão difíceis de matar, mas por causa de certas vantagens físicas, a maioria das armas, como armas muito antigas, como armas frias ou armas que não eram baseadas em energia, seriam incapazes de prejudicá-los. Meus Khajiits, eles estão vindo. Alguém gritou, pois isso deixou todos em alerta, até mesmo os Uts decidindo que precisavam ficar em uma posição melhor. Para posições. Alguém gritou e todos começaram a se mover ainda mais rápido. O local estava começando a ficar fechado e havia pouca iluminação para se esconder dos perpetradores. Não isso faria muito contra aqueles que estavam vindo. Capítulo 180, Casus Belli. Meus Khajiits, eles estão vindo. Alguém gritou, pois isso deixou todos em alerta, até mesmo os Uts decidindo que precisavam ficar em uma posição melhor. Para posições. Alguém gritou e todos começaram a se mover ainda mais rápido. O local estava começando a ficar fechado e havia pouca iluminação para se esconder dos perpetradores. Não isso faria muito contra aqueles que estavam vindo. Luzes apagadas. O cheiro era absolutamente horrível, apesar do estabelecimento ser algo muito melhor do que qualquer outro lugar. Pode não ter sido o verdadeiro cassino dos grandes apostadores, mas pelo menos era limpo com a maior frequência possível. A razão para isso foi porque os Uts geralmente gostavam de jogar aqui. O cassino ficou completamente silencioso enquanto esperavam que seus inimigos entrassem. O movimento às vezes assustava aqueles que estavam mais distantes uns dos outros ou próximos. Sons muito pequenos quase fariam com que todos começassem a atirar naquelas direções, o que daria a entender que estavam escondidos aqui. Todos aqui presumiam que eles estavam vindo aqui apenas para conferir o lugar e estavam apostando no fato de que iriam embora antes que as coisas ficassem sujas. Respirações pesadas criaram uma ressonância em todos. Seu coração bate ou não acompanha o ritmo do que pode acontecer. A adrenalina bombeando através deles enquanto eles estavam em um estado aprimorado de percepção, uma coisa instintiva sabendo que o que quer que estivesse vindo poderia matá-los. O que pareciam horas ou até dias para seus sentidos confusos eram, na verdade, apenas alguns minutos, e à medida que o tempo continuava a passar, eles lentamente começavam a ficar cansados com a espera. Seus inimigos que supostamente estavam chegando pareciam não estar vindo e eles estavam lentamente baixando a guarda. Isso foi até que eles começaram a ouvir algum tipo de explosão acontecendo do lado de fora. O que é que foi isso? Alguém sibilou e exclamou ambos em voz baixa, mas por causa do silêncio foi ouvido por todos. Alguém sibilou de volta, fique quieto. A maioria dos que estavam lá dentro não tinha muito para onde voltar. Apenas suas riquezas e os Uts internos tinham muitas coisas para onde voltar, mas eles definitivamente não seriam libertados facilmente. O mesmo se aplicaria aos caçadores de recompensas ou aos criminosos das organizações criminosas que se originaram ou vieram daqui. Mesmo sabendo que não haveria chance de sobrevivência caso fossem encontrados, os criminosos bolaram outro plano. Um plano que os faria abandonar os Uts e se entregar. Qual é o sentido de ter todas as riquezas a que têm acesso quando estão morrendo? Ninguém iria levar sua riqueza para qualquer vida após a morte que existisse para eles. Depois de um tempo, os sons que ouviam do lado de fora diminuíram, e eles foram mais uma vez despertados para sua nova realidade. Eles estavam mais uma vez em alerta total. Mesmo com seus estados de adrenalina diminuindo, ela havia sido reativada devido à situação, e isso os estava cansando. Lenta, mas seguramente, eles ficariam mentalmente confusos, em estados que enfraqueceriam lentamente os seus sentidos e os deixariam cansados. Se isso continuasse, eles seriam incapazes de reagir adequadamente em toda a sua extensão. Eles eram tolos em acreditar que seu inimigo iria imediatamente atrás deles, sem perder tempo. Eles obviamente não poderiam escapar, mas ainda estavam dispostos a fazer algum tipo de esforço para garantir que sobreviveriam. Onde eles estão? Alguém sibilou, e isso gerou alguns grunhidos irritados de várias pessoas, mas já fazia quase uma hora desde que eles foram armados. A maioria das pessoas aqui, antes mesmo de serem alertadas sobre um ataque, já estavam bêbadas ou cansadas e desesperadas também. Afinal, eles estavam em um cassino e os Uts vieram para cá porque provavelmente tinham as melhores capacidades defensivas, com algumas rotas de fuga também. Rotas de fuga que foram desativadas para eles. Todos poderiam calar a boca. Uma voz disse novamente, mas estava com raiva e o mais importante, não estava mais quieta. A impulsividade dessa pessoa, entretanto, causaria uma reação em cadeia onde seu plano de fazer uma emboscada ou escondê-lo seria exposto. As discussões estavam começando e os sussurros abafados que começaram por causa da impulsividade desse homem fizeram com que todos começassem a ficar irritados.
Como todos estavam chateados, frustrados, cansados e até mesmo sob efeito de algumas substâncias perigosas, os Uts eram os que mais se desgastavam nessa situação. Eles pensaram que esses homens bem treinados seriam de alguma ajuda, mas eram obviamente inúteis. Suas mentes confusas pelas drogas, estarem embriagados ou mesmo simplesmente serem personalidades ou personagens impulsivos levam a essa situação. Como alguém pode confiar em um bando de bandidos que cometeram o pior dos piores crimes por dinheiro? Enquanto discutiam, os Uts só podiam tentar se excluir do grupo turbulento. Os muito mais espertos daqueles caçadores de recompensas e mercenários recuaram da confusão que se transferiu para o meio do cassino. Eles estavam obviamente cansados e não poderiam ajudar em nada, então aqueles que eram espertos, além dos Uts, decidiram usá-los apenas como bucha canônica. Eles poderiam provar ser uma distração valiosa, mesmo que apenas por tempo suficiente para permitir que todos os outros matassem seus futuros intrusos. Mesmo assim, ninguém passou por aquelas portas, e enquanto todos esperavam, com aqueles que eram impulsivos também haviam descido do seu auge, eles estavam começando a ficar confusos. Talvez eu tenha me enganado? Uma pessoa pensou que era o mensageiro que iria avisar sobre as pessoas que se aproximavam. A essa altura todos estavam começando a relaxar, e até as luzes estavam começando a acender novamente porque as pessoas não podiam mais ser incomodadas. Mesmo aqueles que eram mais cautelosos com o que estava por vir estavam saindo de seus esconderijos. Os Uts foram os mais confusos, pois sabiam que o inimigo sabia que eles estavam aqui e deveriam pelo menos ter verificado o cassino. O que era ainda mais confuso era que havia ruídos vindos do lado de fora do cassino, explosões de vários tipos indicando que pessoas estavam morrendo ou coisas estavam sendo destruídas. Isso normalmente seria um bom sinal para as pessoas de que algo terrível estava por vir, infelizmente nada havia acontecido. As pessoas não sabiam como se sentir e seus guardas, que estavam em alta o tempo todo, estavam começando a recuar. Ainda mais que algumas pessoas estavam começando a ter clareza sobre sua situação quando o efeito das drogas ou da bebida passou. No entanto, ninguém seria realmente capaz de um combate adequado se alguém viesse agora. Eles haviam esgotado aquela adrenalina que os ajudaria em momentos de estresse, além de ficarem cansados mental e fisicamente, mesmo quando não estavam fazendo nada. É isso? Os Uts estavam se reunindo novamente e muitos deles estavam cansados. Eles também eram criaturas vivas com cérebros funcionando adequadamente. O que significa que eles precisavam dormir para funcionar também, e quando se tratava de uma guerra de desgaste, os Uts geralmente venceriam, mas quando se tratava da mente, digamos apenas que suas mentes eram tão poderosas quanto as do Império. Seus corpos podem durar mais que muitas pessoas, mas suas mentes consumiam tanta energia quanto os cérebros de outras espécies. Não pode ser. Aquele imperador escravo queria nos capturar. Queria que os Uts se rendessem àquele insignificante imperador. Nós nunca nos renderíamos. Eles começaram a rir, sentindo-se como se tivessem sido libertados. Era como se seus ancestrais estivessem olhando para baixo e sorrindo para eles, quando na verdade não era nada disso. Em vez disso, seria mais correto concluir que seus ancestrais não estavam em lugar algum. Eles definitivamente não iriam querer se envolver com Anakin, já que ele certamente iria vasculhar suas memórias e se eles fizessem algo errado, os mataria. De qualquer forma, para onde você acha que eles foram agora? Não sei. Eles ficaram perplexos, pois não tinham ideia nem comunicações que lhes permitissem saber da situação. Pelo que sabiam, seus reforços já haviam chegado, mas não. Mesmo que os reforços dos Uts viessem, os poderes combinados da força dos sintetizadores seriam capazes de assumir o controle de algumas naves de controle e androides, o que levaria as frotas Ut a terem alguns combates internos entre si. Acho que devemos comemorar então? Talvez você não devesse fazer isso comendo mais humanos. Eles são criaturas nojentas. Talvez você devesse tentar comer alguma outra espécie. O que você quer dizer? Os humanos são os mais deliciosos. Nada mais se compara a eles. Rindo e aproveitando o tempo em geral, os Uts estavam indo bem, ou pelo menos pareciam estar bem. Enquanto isso, aqueles que estavam no cassino também estavam celebrando suas próprias celebrações, entregando-se novamente à bebida ou às drogas. Isso só tornou as pessoas ainda mais incapazes de fazer qualquer coisa se um intruso realmente aparecesse. Eles foram tolos em presumir que estavam completamente seguros só porque ninguém havia vindo. Isso não significava que os mais inteligentes daqueles que estavam lá dentro não decidissem partir. Eles certamente iriam afundar com um bando de tolos viciados em drogas, caçadores de recompensas desesperados e criminosos, junto com os Slug Lords da orla exterior. Então eles foram embora. O que aqueles que saíam não notaram foi que à medida que as pessoas saíam, elas filtravam-se lentamente e desapareciam, e havia ruídos muito abafados vindos de fora. No entanto, o som de dentro do cassino abafou completamente esses sons. Assim, todos e quaisquer que ainda tivessem alguma capacidade de lutar foram completamente enganados por aqueles que esperavam do lado de fora. A propósito, não deveríamos mandar alguém para verificar o lado de fora? Um dos Khajidiks Ut perguntou. O quê? Não mandamos alguém há algum tempo? Por que eles ainda não voltaram? Me bate. Num gesto que lembra um encolher de ombros, um Ut respondeu. Bem, acho que poderíamos. Eles foram interrompidos, pois era hora de alguma ação. As luzes piscavam, enquanto todo o prédio começava a tremer para frente e para trás com uma enorme pressão caindo sobre eles. Estava desmoronando de fora para dentro e não havia como ajudar as vigas de suporte internas a impedir que o teto e o chão eventualmente se encontrassem. Seus corpos faziam malabarismos pelo cassino enquanto colidiam com algumas almas infelizes, sendo esmagados pelo peso de seus corpos muito pesados.
Os UTs não estavam se divertindo e, na verdade, tiveram que sofrer com toda a força, pois também colidiram uns com os outros. Várias pessoas não estavam morrendo porque o prédio estava sendo destruído, mas em vez disso os UTs estavam matando todos os outros. As pessoas estavam cansadas demais para reagir à situação e, em seu estado realmente fudido, acreditavam que se tratava de algum tipo de viagem ruim. Uma má viagem às drogas que estava matando todo mundo, fossem colegas ou amigos íntimos. No entanto, nem todo mundo estava morrendo, já que algumas figuras-chave pareciam ser mantidas vivas para propósitos posteriores, enquanto os próprios UTs até pensavam que sofrer muitos danos não morreriam simplesmente porque se tornaram rechonchudos. Depois de um tempo, o prédio parou e tudo virou de cabeça para baixo. Eles se sentiram sendo lentamente movidos para baixo e era semelhante à sensação de um elevador. Lentos e na verdade não pareciam estar se movendo, mesmo quando percebiam que estavam descendo. Respirando fundo, o UT continua. A pé, o UT tossiu sangue enquanto todos tentavam se reequilibrar dessa situação. As portas do cassino finalmente se abriram e todos puderam ver as duas pessoas. Espere, uma pessoa e um androide entrando. Olá, Grievous disse a todos dentro deste prédio e avaliou que muitos danos haviam sido causados. Meu imperador, parece que você causou um grande dano. Tudo bem. Anakin sabia que pessoas morreram aqui, mas todos aqueles que Anakin pôde ver sendo redimidos foram poupados. Aqueles que ele não se importava em ajudar eram aqueles que morreriam, assim como ele sempre faria. Normalmente ele também não se importa com os assassinos, já que eles poderiam ser reformados. Em vez disso, ele apenas deixava morrer aqueles que ele considerava dignos de morte. Ele faria muito mais, mas era melhor apenas permitir que eles passassem por um destino que poderia ser considerado bastante embaraçoso. Morrer devido ao peso de um UT não era uma boa opção, isso era certo. Vamos ver aqui. Grievous começou a enviar alguns androides para cuidar e lidar com as pessoas abatidas lá dentro, especificamente os criminosos, enquanto quaisquer trabalhadores que fossem um tanto inocentes e meninas ou meninos escravizados, como sempre fariam. UTs, lesmas, um monte deles. Grievous examinou todos os UTs aqui e muitos danos internos foram causados. Certo, vamos reuni-los. Shagbook, show. Escravo, morra. Um UT exclamou, mas não foi capaz de fazer nada em troca do corpo androide de Anakin. Anakin supõe que sua voz deve ser reconhecível o suficiente para que os UTs a reconheçam completamente, mesmo quando ele estava usando o corpo de um androide. O droide Anakin respondeu em sua língua nativa. Suta podou, calha a boca. Anakin também disse algumas palavras que não eram tão legais, mas que arruinariam sua imagem calma, então isso foi feito com os UTs dentro de suas mentes. Ele transmitiu imagens de suas mortes e das mortes daqueles que eles mataram, usando suas próprias atrocidades contra eles. Era uma habilidade favorita dele, mas ele não queria quebrá-las mentalmente naquele curto espaço de tempo. Ele estava aqui por mais do que seu próprio senso de justiça e em vez disso estava aqui para ajudar as pessoas escravizadas, o povo comum, mas o mais importante, para estabelecer o espaço UT e o cartel UT como algo sob seu comando, como estado tributário. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.